vocês estão, minha rapaziada? O que vocês acharam pra começo de conversa? Só pra eu ter um parâmetro, se eu tô na mesma linhagem que vocês ou não, se eu... Porque, pô, eu já vou adiantar aqui. Eu curti mais do que eu imaginava que fosse curtir, não pelas peças convocadas em si, porque talvez eu faria uma coisa ou outra diferente, mas sim porque eu senti uma convocação que foge um pouco do mais do mesmo que eu tava sentindo que a seleção tava virando, tá ligado? Tipo... eu achei que tiveram algumas escolhas bem específicas ali que... Tá, o Fui Clear tá fazendo uma pergunta nesse momento. Enfim, tiveram algumas convocações ali que eu imaginei que iriam preferir não fazer pra seguir com um padrão esperado, que ele acabou convocando. Eu até fiz um tweet ali, talvez meio fora de tom, né? Onde eu tuitei a seguinte frase: velho flamenguista, filha da... E isso se deu num momento ali de que eu percebi que ele tinha acabado de convocar 5 jogadores do Flamengo. E eu imagino que se o Flávio fizesse uma convocação no lugar do Ancelotti, ele não faria desse jeito. Mas, de todo modo, esses jogadores do Flamengo que foram convocados estão jogando pra caramba, tá ligado? Por exemplo, o Léo Ortiz, pra mim, ele é uma presença hoje incontestável. O cara tá jogando um futebol que blinda qualquer tipo de crítica a uma eventual convocação dele. Então, sei lá, estão pedindo pra eu ver o Twitter do Camargo, é atrocidade com certeza, né, mano? Ah, pô, o cara tá comemorando a convocação da Neneca, é isso? Cara, o Camargo, ele vai buscar toda oportunidade. Assim, primeiro, o Camargo tá cagando pra seleção brasileira, tá? Começar desse ponto. Segundo, o Camargo, além de estar cagando para a seleção brasileira, ele vai torcer para a seleção brasileira perder, fazer aquela postagem da seleção brasileira no vestiário com Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, e falar assim: não tinha cabelo pintado, não tinha brinco, não tinha chuteira colorida e sei lá o que, e o Brasil era campeão. Então, tipo assim, ele fica esperando o Brasil perder pra ficar fazendo essa merda dessa postagem e farmar. Sendo que a seleção da Argentina acabou de ganhar a Copa do Mundo com um goleiro com cabelo azul, com a bandeira da Argentina pintada, tá ligado? É essa aqui, ó. Essa é a preocupação dele, ó. Então, antes de vocês ficarem parando minha live pra olha o Twitter do Camargo, olha o Twitter do Camargo, olha o Twitter do Camargo. Moleque, ele quer que a seleção brasileira anuncie o Lisca doido pra perder todos os jogos e depois de todos os jogos ele twittar isso aqui, tá ligado? Palavras dele, porque aí engaja e aí ele recebe mais do Elon Musk, entendeu? Felizmente, mas se ninguém vai ter o culhão de falar, eu vou vir aqui e vou falar, né? Pra mim é uma coisa muito óbvia. Aqui, ó. Mas tinha amor à camisa. Essa é a diferença da verdadeira seleção brasileira pra essa farsa de hoje em dia. Não tinha passinho do Paquetá. Não tinha dança do pombo. Não tinha passinho do Neymar. Não tinha cabelo pintado. Todo jogo ele faz. Pode conferir. Todos os últimos jogos da seleção brasileira ele postou essa porra. Ah, isso aqui, mano, tô sem paciência também já. Minha primeira convocação, ele falou. Aí todo mundo... ele falou! A minha... Não tá no ao vivo não, pô. Não tá no ao vivo não. Eu botei um vídeo da convocação, pô. Esses ao vivo vão se estender muito tempo, entendeu? Se eu botar pela Casa TV, talvez eu tenha que voltar ali uma quantidade de tempo um pouco considerável ali. Posso ver por aqui também? Essa é... Não tem problema. Bom, agora, primeira... Quer? Sim. Essa é a minha primeira convocação. Aí eu falei, tipo assim, pô, ele realmente é um cara carismático, tá ligado? E eu acho ele muito pica. Acho que ele rapidamente vai conseguir um carinho da torcida e do povo brasileiro. Mas me pega muito, tipo, o cara chegar e falar assim, essa é a minha primeira convocação. E todo mundo... olha ele falando, Moleque, porra, chega nós que é brasileiro lá fora, a gente dá a vida pra falar uma frase na moral, se a gente erra uma coisa, já é tipo assim, nossa, filha da... Não sabe falar, né? Você não sabe falar francês, né? Você tá aqui na França, você não sabe falar que francês, né? Seu lixo humano. Você não volta pra onde você veio. E aqui no Brasil, mano, a gente vê qualquer mínima demonstração do cara tentando falar, a gente já tá, mano, se derretendo, mano. Mas é maneiro. Tipo assim, eu acho que só o fato do cara ter vindo já mostra que, mano, é um bagulho que ele tá se jogando de corpo e alma, e eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu não sou o cara que concorda que a gente tá sem material humano, que a gente tá sem jogador. Porque se vocês forem olhar nos clubes da Europa, que, enfim, costumam disputar mais nas competições, todos são repletos de jogadores brasileiros. Então, pra mim, o nosso problema é muito mais de filosofia, de planejamento e de treinamento mesmo, do que de, não ter jogador, tá ligado? Tipo, um bagulho que eu sempre falo aqui nas lives, se os nossos jogadores da seleção renderem 1/3 do que eles rendem nos clubes, a gente é campeão do mundo. Só que eles não rendem 1/10. Aí complica, pô.
me ha ayudado Branco para decir esto, ¿verdad? Goleiros. Alisson, Alisson, todo mundo sabia, né? Não tem pra onde correr. Liverpool. Bento Al-Nassr. Já havia sido convocado em outros momentos. Eu não vou ficar me fazendo de maluco. Pô, o Bento tá jogando muito. Pô, o Bento tá fechando gol. É que a única coisa que eu tenho de notícia desse campeonato pô, teve gol do Cristiano Ronaldo. Então, estou confiando de olhos fechados, pra ser honesto. Hugo Sousa, Corinthians. E aí a convocação do Hugo Sousa, né? Pô, eu tava falando com o meu avô agora. O meu avô, ele falou que, pô, preferia que tivesse levado outro goleiro que não o Hugo Sousa. Agora, pô, eu entendo que tem alguns goleiros que estejam, pô, se apresentando há mais tempo bem no futebol brasileiro. Mas, porra, honestamente, mano, pra convocar pra terceiro goleiro da seleção, entre convocar o Neneca, que vem muito bem desde que chegou ao Corinthians, e aparecido em momentos decisivos, e tem uma idade que pra goleiro é muito jovem, ou seja, ele tem muito ainda pra render, e ele ainda não está na idade que é considerada o auge técnico, eu prefiro convocar ele do que convocar um goleiro de 33 anos, de 34 anos, de 35, tá ligado? Eu acho suave a convocação do Neneca, me agrada. Pra mim não foi um problema não, de verdade, tá ligado? Hugo Sousa, Corinthians. Voltando, por mim, de boa a convocação do Neneca. Alexandro, Flamengo. Aí já começou a máfia. Alexandro Ribeiro, Lille. Tá. Beraldo, PSG. Tudo bem, beleza. Carlos Augusto, Inter de Milán. Começou essa cadeira. Danilo, Flamengo. Máfia parte 2. Leo Ortiz, Flamengo. Máfia parte 3. Não, obviamente, né? Tô brincando aqui. Como eu falei, por exemplo, a convocação do Léo Ortiz, pra mim, ela é inegociável. Com o Léo Ortiz jogando o que tá jogando, não tem, sob nenhuma hipótese, possibilidade, enfim, a chance dele ficar fora. E se ele ficar fora, pra mim, crime. É justa causa. O cara tá bem demais. Dito isso, moleque, por mais que eu não ache absurda a convocação dos jogadores que foram convocados, que são do Flamengo, moleque, eu não tava, tipo assim, quando ele foi falando os nomes, eu falei, tá, pô, um jogador do Flamengo, mas tudo bem, ele joga muito, né? Daqui a pouco, pô, outro do Flamengo, não tem o que fazer, né? Outro do Flamengo, aí outro do Flamengo. Quando eu fui fazer a conta, viado, foram 5 jogadores do Flamengo, se eu não me engano. Acho que foram 5, né? Marquinhos, Paris Saint-Germain. Mas aí, pô, vai continuar no futebol do Rio. Se o Gerson tivesse machucado, ele vai tirar o Gerson e vai colocar o Matheus Cocão. Mas é um negócio que vai continuar no futebol brasileiro, especificamente no futebol carioca, tá ligado? Wanderson, Monaco. Tá. Wesley, Flamengo. Mais um. Meio campista. Andreas Pereira, Fulham. Eu gosto do Andrés, mano. Pode parecer piada por causa da questão lá da Libertadores e tal, mas eu acho que ele é um grande jogador. Por sinal, eu torci muito pra ele sair do Flamengo quando tava a torcida do Flamengo evidentemente puta com ele e chegou a possibilidade dele meter o pé e tal. Eu torci pra ele sair porque eu acho que ele é um bom jogador e eu acho que se ele continuasse no Flamengo ele precisaria de pouco tempo pra mostrar que ele seria muito útil e que ele seria, enfim, um dos grandes jogadores num time forte que nem é o Flamengo. Eu entendo também o torcedor, né? Pô, o cara piticou lá na final, os caras queriam ganhar, pô, não tem jeito, né? Andrei Santos, Strasbourg. Pica da galáxia, mano. Finalmente o Andrei Santos recebendo ali um reconhecimento, né, mano? O moleque surge numa barca furada. Claro, né? O torcedor do Vasco sabia que ele tinha potencial pra acompanhando a base e tal, mas eu volto a dizer, né, o Vasco faz o processo inverso que todos os clubes sérios deveriam fazer. Por exemplo, um jogador da base do Palmeiras, um jogador da base do Flamengo, um jogador da base de um clube mais estruturado, ele pega um time que está encaixado, um time que está entrosado,
e um time que tá bem, e ele é adicionado a esse plantel para agregar e começar a demonstrar o seu potencial. O jogador que sobe da base do Vasco, ele pega um time em campo, um time fora de campo, um time psicologicamente, um time em todas as tabelas possíveis e imagináveis. O técnico chega para ele e fala: salva o meu emprego, salva a vida dos torcedores, salva o pescoço da diretoria e salva o ano do clube. Então, você já entra numa situação meio desgraçada, né? Quando você sobe da base do Vasco pro profissional. Só que o Andrei Santos foi um caso que, de cara, me assustou, porque o Vasco tinha um time pra variar horroroso e o Vasco ia bater tiro de meta. O Andrei Santos entrava na pequena área, ele recebia a bola do goleiro e saía de dentro da área conduzindo por dentro dos marcadores do time adversário até chegar ao meio campo. Daí saía construindo a jogada. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso num jogo profissional do Vasco, eu falei: muito legal. Dito isso, ele vai jogar 2 jogos no Vasco, porque isso aqui não condiz, né, com o que a gente tem construído, né? Isso aqui tá completamente fora da nossa realidade. E não deu outra. Logo ele foi negociado, depois ele até volta num empréstimo curto ali. Depois acaba sendo repassado pro Strasbourg na França e ali começa a se destacar muito jogando a Ligue 1 e agora pinta essa convocação. Volto a dizer, merecido. É um moleque de muito potencial, forte fisicamente, joga com a cabeça em pé o tempo todo. Não tava esperando a convocação, verdade. Por mais que eu ache merecido. Eu não tava imaginando que ele já fosse convocar o Andrei Santos de cara. Achei foda. Bruno Guimarães, Newcastle. Gosto também. Casemiro, Manchester United. Pra mim, dispensa apresentação, necessário, tem que ter. Até porque, mas se ele não tiver no Prime, irmão, só de ter um maluco com culhão ali, com sangue nos olhos, que entenda o que é jogar pela seleção brasileira, motivando o restante dos companheiros que estão ali, é uma liderança. Eu convocaria, mano. Eu convocaria também, sem pensar 2 vezes. Ederson, Atalanta. Tá bom? Gerson, Flamengo. Máfia. Voltando, brincadeiras à parte também, não tem como não convocar o Gerson. O Gerson, que eu já falei várias vezes aqui pra mim, vive hoje o seu prime. Renato, você tá falando que esse ele tá no auge da carreira? Não sei, porque eu não sei como ele vai estar daqui a 2 anos, entendeu? Mas eu acho que é o prime dele até agora. De cara, quando tu ouve isso, às vezes soa meio estranho, porque você pensa no Gerson de 2019, e o Gerson de 2019 é um bagulho completamente fora da curva, né? Só que eu acho que hoje, avaliando individualmente, o Gerson é um jogador mais maduro, mais pronto, mais consciente e mais completo que o Gerson de 2019, que já era muito bom. Então, eu acho que ele é um maluco acima da média e não tem como ficar de fora da seleção brasileira hoje também não. E ele ainda tem o fator também da liderança, né? Pô, me interessa demais a convocação dele. Atacantes. Anthony, Real Betis. Fez por merecer, tá jogando muita bola, botando pra fuder, chamando a atenção e, enfim, trabalho recompensou, não tem muito pra onde correr aqui. Esteval, Palmeiras. Acho que cabe a gente aceitar, né? Tipo, daqui pra frente é um nome que eu imagino que não vai sair mais das convocações, porque a tendência é só ele melhorar. Se ele agora já está sendo convocado e já tem números extremamente expressivos, a tendência é que não pare de ser convocado, né? Continue só melhorando. Gabriel Martinelli, Arsenal. Mateus Cunha, Wolverhampton. Tá? Rafinha, 2 jogadores de Premier League, né? Barcelona. Não tem pra onde correr. Rafinha, não tem como ficar de fora de nenhuma seleção. Richarlison, Tottenham. Aqui a gente sabe, né? É um jogador que ele gosta muito, que já trabalharam juntos. Que eu não acho que fez uma Copa do Mundo ruim. Fez uma Copa do Mundo muito positiva na minha visão, até. Fez um golaço. Começou meteoricamente bem e tal. Pra mim, tá valendo. Vinícius Júnior, Real Madrid. E não tem como ficar de fora também. Aí, muito se debate a questão... Acho que são os 2 nomes que vão ser mais comentados agora, né? Que são de Vinícius Júnior, de Neymar e de Rodrigo. Cara, então, o Neymar ele falou sobre... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eccomi qua. Ciao. Un onore, un piacere essere qua, uma honra estar com soprattutto você aqui. per avere te
E te ver como nosso comandante Ô, maestro, como é que vem? da seleção brasileira. E eu vou fazer a pergunta em português, para todo mundo entender. Faltam poucos dias para esses 2 jogos. Ao início, nós sabemos das dificuldades que os treinadores têm de pouco tempo de trabalho. Qual o teu pensamento em relação a esses poucos dias que tem de treinamento para as partidas contra o Equador? Sí. Esto es el calendario del fútbol de hoy, del día de hoy. No hay tiempo para entrenar, no hay tiempo para preparar. Yo creo que el equipo va a estar listo para estos 2 partidos, porque son 2 partidos muy importantes para la calificación mundial. He intentado de llamar en la convocación jugadores listos, preparados, que están bien, que puedan aportar al equipo. Y creo que también se ha sido una temporada exigente. Los jugadores que vienen estarán bien para aportar, intentar de ganar. Falou brevemente, né, dizendo quando ele fala assim que os jogadores listos, os jogadores estejam prontos para poder atuar nessa partida. Ele acredita que a seleção brasileira vai estar preparada, sim, apesar do pouco tempo, para esses 2 jogos. Aqui da sua esquerda, Wellington Campos da Sabe muito. Itatiaia. Eu queria te perguntar o seguinte: nesse grupo todo que você traz hoje pela primeira vez, um nome muito contado, muito falado do futebol aqui do Brasil é o de Neymar. O que você pensa do Neymar? Como o Neymar está? Se num futuro breve você vai contar com ele, o que você poderia nos trazer? Seja bem-vindo. Pero como he dicho en esta convocatoria, he intentado de seleccionar jugadores que están bien. Neymar sale desde poco de una lesión, ha empezado a jugar. Todo el mundo sabe que Neymar es un jugador muy importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Contamos con él, obviamente. Desafortunadamente al día de hoy hay muchos jugadores que son lesionados, que no pueden estar en la selección, como Neymar ha salido a poco de la lesión. Tenemos lesionado a Rodrigo, tenemos lesionado a Gabriel, tenemos lesionado a Joelinton, tenemos lesionado a Militao, tenemos lesionado a Ederson. ¿Qué quiero decir? Que Brasil tiene muchísimos jugadores de talento. Y obviamente, en el caso específico de Neymar, obviamente contamos con él. El equipo nacional de Brasil cuenta con él a su mejor versión. Ha vuelto a Brasil para jugar, para preparar bien el Mundial. Tenemos todo, la CBF, Neymar, el mismo objetivo de ser listo para el Mundial. He hablado con él antes, esta mañana, he hablado con él para explicarle esto. Está totalmente de acuerdo con nosotros y así seguimos. Falou que conversou com o Neymar, né, por favor, quando forem perguntar, dizerem o nome. que o Neymar está de acordo com ele também dessa não convocação, que ele privilegiou jogadores que estão preparados para jogar nesse momento na seleção brasileira. Citou vários nomes. Pra mim faz todo sentido, pô. Ele fez questão de fazer um telefonema pro Neymar, deixou clara a intenção dele enquanto treinador de contar com o Neymar. Ele não quis fazer uma convocação que exclui, mas que convoca se baseando no momento e deixa claro pro cara que conta com ele, até para que ele continue se sentindo motivado. E pelo que ele falou, o Neymar entendeu perfeitamente, concordo. Eu acho que a preocupação do Neymar agora, nesse momento, não é nem por ser convocado. É com, cara, eu preciso voltar a me sentir bem, preciso voltar a estar 100%, preciso voltar a me destacar a nível do nome que eu tenho, para aí sim ser convocado, e essa convocação aconteceria naturalmente. Todo mundo sabe que se o Neymar estiver 100%, não é um debate a convocação dele. Mas para isso ele precisa estar 100%, e para isso ele precisa passar por um caminho. Não é jogar um jogo bem, não é ficar 2 jogos, 3 jogos sem sentir dor. Ele precisa voltar a um ritmo onde ele esteja jogando, sei lá. Tá, agora vamos falar, o Neymar acabou de jogar 10 partidas, ele não saiu por lesão, ele fez 4 gols, e deu 5 assistências, jogando num time que é limitado.
Então a gente já tá começando a ver o expoente técnico dele gritar e a gente já tá vendo o Neymar voltando a ter ritmo. E aí já é um cenário para ele voltar a ser convocado. Até lá, ele precisa voltar a ter esse tipo de situação, porque enquanto não tiver, a gente vai estar convocando com um nome e não com o que é de concreto, entendeu? Sports. Benvenuto, un piacere parlare con te. Bueno, vuoi parlare in spagnolo o italiano? Português. Português também, né? Tú veo que no tiene mucha confianza en mi portugués. Vocês não têm muita confiança no meu português, vocês têm razão. Próxima... No. Voy a mejorar. Sí. Próxima vez vou melhorar. Entonces, Español, por favor. ok, en español, ok. Vamos a hacer entonces en español y creo que la próxima será en portugués. Acredito que a próxima então vai ser em português. Bueno, ¿qué hacer para cambiar ahora la autoestima de la selección brasileña? Fazer para mudar a autoestima da seleção También brasileira. qué hacer porque la gente está, los hinchas están cada vez más lejos. Porque os torcedores estão cada vez mais afastados da seleção. Sobre Casemiro, que regressou à seleção. Ele falou sobre Casemiro que está de volta à seleção. Boa fortuna. Boa sorte. Gracias. Para hablar de Casemiro, Casemiro es, para mí es un gran jugador. He tenido la suerte de estar con él. Creo que el equipo, la selección necesita de estos tipos de jugadores que tienen carisma, que tienen personalidad, que tienen talento. Porque como he dicho, Brasil siempre ha tenido un montón de talento. En el fútbol moderno hay que añadir a este talento el compromiso, la actitud, el sacrificio. Esto Casemiro lo tiene y muchos de lo que he llamado lo tienen. Yo creo que es un aspecto fundamental, sobre todo para preparar una competición como puede ser un mundial. Yo creo que en este sentido lo vamos a hacer muy bien. Hoy hablaba con Felipe, que me ha dado consejos muy buenos. Todo mundo no celular aqui vendo a repercussão midiática da convocação. Mas enfim, basicamente aí ele vai continuar respondendo as perguntas que o pessoal tá fazendo pra ele ali. Mano, eu honestamente curti a convocação, tá ligado? Eu vi umas reclamações na internet, mas achei, como eu posso dizer, infundadas. Eu tenho esse direito de falar que achei infundadas? Pô, sei lá, vi uma rapaziada com 7 pedras na mão que pra mim não faz sentido. Tem o craque Neto falando sobre a convocação, meu Deus do céu, viado. Já tá começando a sair uns vídeos aqui falando sobre a convocação aqui no YouTube pra mim. O Alan, deixa eu ver a previsão que o Alan fez da seleção. Cara, a minha convocação hoje foi difícil, hein, mano? Mas vou fazer. Goleiros. Aqui é Alisson. Pô, eu convocaria o Ederson. E o terceiro goleiro, tendo essas opções, não convocaria o Everton, ficaria entre... Vou colocar o Hugo Souza aqui como quem não quer nada. Aqui é laterais no geral, né? Pô, mano, eu acho que eu iria aqui com o próprio Wesley e o Wanderson. Não tem muito pra onde fugir aqui não, né? E aqui, Carlos Augusto e Alexandro. Pra zaga, Marquinhos, Léo Ortiz, Murilo. Não sei quem seria meu outro. Mandou R$3,50. Opa! 5,25. Podia ser a quantidade de ads, mas é a de jogadores do meu Mengão convocados. Agora, mais interessante que isso seria que você poderia estar dando uma mamada agora. R$3,51. Tá. Fala, Renato. Oi. Cheguei atrasado. Se Chegou. não for muito incômodo, fala de novo da convocação do Hugo, por favor. Iremos falar aqui. Só deixa eu ver o que é esse filho da puta que acertou e errou. Zagueiro. Não tem Thiago Silva pra convocar. Não tem Gabriel Magalhães. Não foi o Murilo, né? Foi o... Carleto Carlinhos mandou Beraldo Danilo. R$3,50. Gostei que falaram que ele ia ter autonomia pra convocar. Neymar fora mostra que realmente teve. Não, mas vai ter. Se você trouxer o Ancelotti e não der autonomia pra ele, CR fudeu. Flamengo mandou R$3,50. Italiano fudido. Devolve minha defesa de volta. Eu quero que o Flamengo acabe, viado. Não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, mas é um segredo meu. Galhães pra convocar. 2 Alexandre não pode? Eu não acompanhei a temporada do Lille pra convocar o Alexandre, mano. Eu estaria fazendo uma... Pô, mas peraí. Na convocação do Ancelotti, ele só não levou o Fabrício Bruno e o Murilo.
de todos que estão aqui, né? Não tem Thiago Silva pra convocar, não tem Gabriel Magalhães pra convocar, 2 Alexandro não pode. Eu não acompanhei a temporada do Lille pra convocar o Alexandro, mano. Eu estaria fazendo uma parada que não acompanhei o Lille jogando. Não é a minha missão essa, né? Acompanhar o Lille. Minha missão é acompanhar o Vasco. Danilo, confiar no homem. Meio-campistas. Pô, o Scar tá aqui é brincadeira, né? Casimiro tem que estar. Bruno Guimarães tem que estar. Gerson vai ter que estar. Neymar. Cara, se eu meto um Andrei Santos Rapaz. aqui, vocês vão ficar maluco, né? Galera, é o seguinte, beleza? Andreas Pereira e Andrei Santos. Pelo Não foi o Neymar, mas foi o Ederson, né? futuro. Vinícius Júnior, o Andrei Santos, ele vai ser jogador de seleção brasileira uma hora ou outra, cara. E vocês vão ter que assimilar isso com o tempo. Ele Sabe qual é o foda? O chat devia estar escorraçando o Alan nessa hora. é bom pra caralho, não tem o que fazer. Ele vai ser seleção brasileira. Se não for agora, vai ser no próximo ciclo, ponto. Tem pra onde fugir. Pô, tem atacante pra caralho aqui na lista, hein? Matheus Cunha tem que estar por tudo que ele fez na última convocação também, ponto. Um dia vão valorizar quando eu falar sério, eu conheço muito desse esporte. Não, tu tá bem aqui, mano. Tipo assim, ainda faltam alguns, né? Aqui até agora você errou o Murilo e você errou o Neymar. Mas, pô, é muito pouco, né? Muito pouco erro, no caso. O Alexandro foi, o Beraldo foi, Danilo foi, mas você... Pra convocar, 2 Alexandro não pode. Eu não acompanhei a temporada do Lille pra convocar o Alexandro, mano. Eu estaria fazendo uma parada que não acompanhei o Lille jogando. Não é a minha missão essa, né? Acompanhar o Lille. Minha Ah, é o goleiro Ederson. missão é acompanhar o Vasco. Danilo, confiar no homem. Então aqui na convocação do Ancelotti o que mudou foi que ele levou o Beraldo e o Alexandro e não levou o Murilo, né? Danilo, confiar no homem. Meio-campistas. Pô, o Scar tá aqui é brincadeira, né? Casimiro tem que estar. Tá. Bruno Guimarães tem que estar. Ok. Gerson vai ter que estar. Neymar. Cara, se eu meto um Andrei Santos aqui, vocês vão ficar maluco, né? Galera, é o seguinte, beleza? Andreas Pereira e Andrei Santos. Pelo Moleque, ele só inverteu o Neymar pelo Ederson, mano. Mas se você for colocar ali na ponta do lápis. E ainda mais se você for levar em consideração que o Ancelotti chegou e falou assim, mano, eu conversei com o Neymar hoje de manhã, eu conto com ele, ele sabe que eu conto com ele e é só por uma questão mesmo de, tipo assim, pra mim ficou muito claro que ele falou que ele quer ver o Neymar com ritmo de jogo e voltando a ter uma sequência sem lesões, né? Mas, enfim, foi só assim, inversão mesmo, do Ederson pelo Neymar. futuro. Vinícius Júnior, o Andrei Santos, ele vai ser jogador de seleção brasileira uma hora ou outra, cara. E vocês vão ter que assimilar isso com o tempo. Ele é bom pra caralho, não tem o que fazer. Ele vai ser seleção brasileira. Se não for agora, vai ser no próximo ciclo, ponto. Tem pra onde fugir. Pô, tem atacante pra caralho aqui na lista, hein? Matheus Cunha tem que estar por tudo que ele fez na última convocação também, ponto. Antony tem que estar. Agora, pro ataque, gente. Richarlison, a cara da seleção brasileira. Vem pra seleção, volta. Moleque, pior que... É porque tem muita gente que chegou depois desse período e não vai lembrar. Mas na Copa do Mundo, antes da Copa começar, eu peguei uma odd estratosférica por Richarlison ser artilheiro da Copa, porque eu acreditava que na fase de grupo ele ia desandar de fazer gol e aí eu ia pegar um cash out maneiro, né? Moleque, começa a Copa, o Richarlison começa a fazer gol. Moleque, eu enlouqueço. Falei, meu Deus, eu sou um gênio, moleque. Pô, a seleção brasileira é pica e o Richarlison vai estar lá só empurrando pro gol, mano. O bagulho vai acontecer. Mano, o meu erro foi que eu me empolguei. E aí, quando deu o cash out, que já tava pagando o triplo do que eu coloquei, eu falei, pô, mas ele vai ser artilheiro mesmo, então eu vou manter. E aí o Brasil foi eliminado. Aí eu me fudi, né? Volta, Richarlison. Vambora. É isso. Vamos com experiência, vamos com bagagem. O jogador tá acostumado a jogar pela seleção brasileira, é isso. Vamos trazer de volta o elenco fechado, tá ligado? É isso. Ó, então essa seria a minha convocação com os jogadores... Mano, ele botou o Matheus Cunha. Mano, olha, viado, ele acertou o ataque inteiro? Não, ele não botou o Gabriel Martinelli. De resto, o ataque inteiro. Volta o elenco fechado, tá ligado? É isso. Ó, então essa seria a minha convocação com os jogadores que tem aqui à disposição, né? Isso, ele amassou, viado. Agora, faltou o Martinelli. Fica também. vocês aí nos comentários. Acharam uma merda a minha convocação? Acharam justa? Acharam uma convocação de lunático? Acharam que tem potencial? Estão aqui só pela crítica? Mas sabem que no fundo tem conhecimento aqui envolvido? Essa parada do GE ainda tá disponível? É porque agora já foi feita a convocação. Eu tava pensando em fazer com que eu mudaria, tá ligado? Eu não sei se eu mudaria muita coisa não. Como eu disse, eu gostei. Marcos Brazers mandou R$2,50. Olha como é que vem. Esse velho tem que se fuder arrombado. Convocou 5 jogadores do meu Mengel. Contra tudo e todos SRN. Mas
Ué, o time é bom, os caras vão convocar, ué. Deixa eu ver se eu acho esse bagulho do GE. Pra ver as opções que eles colocaram ali. Se tinha algo muito fora da curva. Reação do Hugo Souza. Saiu? Tá à disposição da rapaziada? Muito pica, viado. Pô, ele é merecedor pra caramba, mano. Tipo, se você for avaliar, ele passou por coisa pra caramba. Mesmo sendo muito jovem, né? Ele passou por coisa pra caramba pra chegar onde ele chegou hoje. E eu não tô nem falando da história dele pra virar jogador. Tô falando depois que ele virou um jogador profissional. Tipo assim, ele teve vários momentos de abalo, né? Deu uma volta por cima desde que chegou no Corinthians. Pô, ganhou a posição com toda a facilidade do mundo. Loucura. Mano, tem alguma coroa gritando alguma coisa, viado. Vocês estão ouvindo? Tipo, tem uma coroa gritando alguma coisa ali perto deles? Obrigado. Amém. Ele é todo felizão por ele. Caralho, alguém muta essa coroa aí, pelo amor de Deus, viado. Valeu, CJ Vascaíno. Obrigado. Obrigado. Ele é russo? É foda, né, mano? Chamou. A mulher ali junto, tá no jogo, né? E tá a mulher falando pra caralho ali. Parabéns. Ok, so you see me now, yes? Bye. Yes. Muito pica, viado. Muito pica. A do craque Neto. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver a reação do craque Neto. E aí, não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem Ué. O da Loud? O tal de Neymar. Aí, ó. Tá vendo só? Olha que camisa nova que vai lançar aí a Prove. Eu já tô com a jaqueta aqui, mas feliz demais pela convocação, cara. Pô, que legal o Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Anthony, que tá jogando muito no Betis. A Prove. Né? Vinícius Júnior, Gerson. Hugo, que vai ser o titular da seleção brasileira. E aí, não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem o tal de Neymar. E aí, Carlos Ancelotti, um beijo pra você. Você é a esperança nossa. Muito obrigado, Carlos Ancelotti. E tenho certeza que a partir de agora, tudo vai mudar. Parabéns, Carlos Ancelotti. Disputa de nomes polêmicos que a Casé TV fez em relação a essa convocação. Vamos lá. Eu achei legal isso. Ó, arrastar pra direita. Você dá o match. O Tinder da convocação. Você quer encontrar a pessoa e aí faça o que quiser. E quando você arrasta pro outro lado... Só uma
só pra gente colocar aqui a métrica correta. É o que eu faria ou o que eu imagino que o Ancelotti vai fazer? Vamos fazer o que a gente faz. O que a gente... Isso aí foi antes? Mas qual o problema, pô? Eles vão debater os nomes que tinham a possibilidade de ser convocados e vão falar se eles convocariam ou não. Agora a gente vai assistir já sabendo quem for convocado, pô. O nosso. Tá bom. O nosso. Tá, é porque... Tá bom. E aí tem que ser a maioria aqui do nosso sofá. Se vai ser só vocês três, eu não opino nesse Tá bom. Eu sou o host. Tá, só é porque assim, quantos goleiros nós vamos ter aqui? São 5 goleiros pra você mostrar. Não, das opções, só pra ser. Porque se a partir do momento que a gente eliminou 2, 3 vão. Não. A partir do momento que a gente eliminar 2, 3 vão ter que ir, entendeu? Mas vamos lá. Hugo Souza. Ô, Luiz, começa aí já. Não convocaria. Então você arrasta pra esquerda. Eu arrasto pra esquerda, que é X. Tá. Também não convocaria. Não. Eu não convocaria, mas eu acho que ele já mereceu ser convocado, principalmente ali quando a gente teve aquele Brasil e Argentina, que teve um jogador machucado e tudo mais. Tá. Eu acho que ele não vai ser convocado, tá? Mas eu acho que ele tá na fila aí. Mas não. Mas do nosso sofá, arrasta pra esquerda. Pode arrastar pra esquerda, sem medo. Vai, joga isso. Vamos pra mais um goleiro, o Everton. Nossa. Em campo ontem, na derrota do Palmeiras. Não pro Cazé, não pro Donan. Então minha voz não importa, não também. Não, sem brincadeiras à parte, não. É difícil. Então, tipo assim, avaliando aqui o que eles falaram ali, é porque agora já foi pro Everton, né? Mas o que eles falaram do Neneca, que foi convocado, eles não convocariam, né? E tudo mais. Tá. Eu acho que ele não vai ser convocado, tá? E foi. Acho que ele tá na fila aí. Mas não. Mas do nosso sofá, arrasta pra esquerda. Pode arrastar pra esquerda, sem medo. Vai, joga isso. Vamos pra mais um goleiro, o Everton. Nossa. Em campo ontem, na derrota do Palmeiras. Não pro Cazé, não pro Donan. Então minha voz não importa, não também. Não, sem brincadeiras à parte, não. Tá, vamos debater dos que realmente foram. Porque o que não foi, indiferente. Mais um dos melhores em campo ontem. Pra vocês, arrasta pra direita ou pra esquerda? Na minha lista ele não tá. Mas ele joga muito. Obviamente eu não concordo com essa... Agora ele é um jogador igual o Danilo. O Danilo era uma merda. Aí no Flamengo ele chega e joga o básico, né? Não tá mais no auge dele. E a galera acha ele um monstro, porque ele sempre foi, mas tudo bem. Mas na minha lista ele não tá. Mas ele não duvidaria, tá? Porque é um jogadoraço. Dona, me ajuda aqui, você também. Arana, que é um cara que estava recentemente. Não convocaria. Não. Alex Telles, não. Caio Henrique. Caio Henrique tem que ir. Alexandre. Carlos Augusto. Entre esses. Carlos Augusto é reserva. Tá bom, mas é entre esses todos aqui que nós estamos falando? Roda pra direita. Eu acho que ele vai convocar o Caio Henrique e o Carlos Augusto. O Carlos Augusto é reserva. Mas eu acho que o Alexandre um baita do jogador. Mas eu acho que o Alexandre tá na frente. É melhor que o Carlos Augusto. Lembra que aqui na nossa dinâmica, se vocês jogarem fora, o Alexandre só na dinâmica, pelo amor de Deus, passem. E aí você... Não volta mais. Não volta, é igual o Everton. Então eu vou garantir. Eu convoco o Alexandre. Eu vou garantir o Alexandre também. Eu convoco o Alexandre, eu acho que ele é um jogador que precisava jogar no futebol brasileiro para ser valorizado da maneira que ele merece. Porque ele joga... Pô, mas, tipo assim, antes do Danilo fechar com o Flamengo, teve um dia que eu tava jogando Fortnite em live e saiu uma notícia de que o Vasco, sim, que era óbvio que não ia contratar, estaria interessado nele. E aí eu lembro que no chat, mano, vagabundo começou a falar assim, pô, bagre, Danilo é bagre. E aí foi necessário que as pessoas viessem e falassem assim, mano, cara, que visão é essa que vocês estão tendo? O que tá acontecendo? Que surto coletivo é esse? Se esse cara vem pro Brasil, ele vai deitar e rolar. E a foda, que nessa live eu ainda falo assim, porra, agora vamos falar real, não vou nem me animar, porque é muito mais provável ele ir pro Flamengo ou pra qualquer outro time que não seja o Vasco. Moleque, eu não imaginava que ele fosse pro Flamengo, mas eu sabia que ele não ia pro Vasco. Dito isso, acabou que ele foi pro Flamengo. E tá jogando pra caralho. Mas acaba que é basicamente isso, né? A gente tem uma mania de falar muito negativamente, às vezes, do que a gente não assiste. E aí quando o cara vem pra cá e apresenta perto da gente o que ele já sempre apresentou, a gente começa a falar, pô, o cara joga bem. Muito. É um cara experiente, o Ancelotti conhece muito bem, equilibrado, marca bem, né, sabe subir também na boa, no apoio, tá jogando muito com a camisa do Flamengo, tá bem fisicamente. E eu acho que assim, dentro das opções, a gente tá falando de uma posição aqui extremamente carente. Outra coisa. É um dos problemas que a gente tem na seleção brasileira. Dentro das outras opções, eu prefiro o Alexandre. Eu tô nessa acho o Alexandre um cara mais pronto pra... O sofá, então, convocou, Luizinho, aqui o Alexandre, vocês convocaram. O chat. Eu não sei se vai voltar, né? O chat não, tá? Pelo chat, o Alexandre não vai convocar. Aí eu não sei se chat não. Quando saiu a convocação da seleção brasileira, eu falei que eu não convocaria o Wesley na última. E muita gente pediu para ele ser titular. Porque eu achei uma fogueira danada. O Brasil estava uma várzea total e o Wesley ficaria exposto. E no que ele ficasse exposto, as pessoas iam virar e falar assim, o Wesley não serve mais pro Brasil. Só que foi o contrário.
ele entrou, o Brasil totalmente apático, totalmente nem aí pro jogo, e ele entrou com uma personalidade absurda, Eu acho indo que pra isso cima. deturpou um pouquinho a visão, assim, positivamente pra ele. Acho que inflou mais do que, de repente, seria a realidade. O sarrafo subiu demais. Porque ele entrou num tesão diferente dos outros. Mas isso conta ponto pra mim. Claro. Isso conta ponto, porque assim... Pô, no saldo, eu convocaria o Wesley. Agora Pra estar no pode parecer um papo eu convocaria assim, o mas Wesley. pra estar no Brasil hoje tem que querer estar lá, mano. E o Wesley queria estar ali. Mas hoje ele é o lateral mais promissor do futebol brasileiro. Mas tem uma coisa que é a grande questão pra mim, o Casares ainda não pontuou se vai pra direita. Eu não convocaria ninguém do Brasil, que você diz que joga no Brasil? Pô, eu não vou desse jeito, não. Hugo Souza no lugar do Léo Jardim é brincadeira. Ah, sei lá, mano. Eu não acho que seja brincadeira, não. Tipo, por exemplo, eu gosto muito do Léo Jardim. Não sou essa ala lunática da torcida do Vasco que odeia o Léo Jardim, que eu acho que é uma coisa de psicopata. Tipo, tem uma ala do Vasco que acha que o problema do Vasco é o Léo Jardim, o Verratti e o Coutinho. Enfim, mas eu acho que o Neneca ele tem feito por merecer há um bom tempo, tem sido extremamente importante pro Corinthians, que é um time melhor que o Vasco. Ah, mas aí tá sendo convocado pelo time, não por ele? Não, mas tipo assim, eu acho que, por exemplo, o nível que o Corinthians tem testado ele, em alguns momentos acaba sendo até mais alto do que o nível que o Léo Jardim tenha sido testado no Vasco. Ah, mas o Léo Jardim, eu acho ele muito pica, tá ligado? Eu acho ele muito pica. Se você for olhar, tipo, o Léo Jardim decidiu agora nos pênaltis contra o Operário. Aí antes ele tinha decidido nos pênaltis contra o Fortaleza e tinha decidido outra vez nos pênaltis ali contra o Atlético Paranaense. Certo que todos são jogadores de futebol, independente do clube que estejam. Só que, se você for olhar assim, em relação a 90 minutos, o Neneca tem se destacado mais até do que o Léo. Não sei, mano. Eu acho que essa convocação tava mais... Nesse momento, tava mais pro Neneca do que pro Léo. Eu não tava esperando nem um pouco que o Léo fosse convocado. Tipo, eu não cheguei a cogitar que ele seria convocado, tá ligado? Por mais que eu goste muito dele. Sei lá. Indo pra esquerda, mas assim, como ele termina as jogadas no Flamengo. O Wesley ele é muito bom em vários momentos do jogo, construindo de trás, saindo, dando força física pela lateral. Agora, na hora de acertar o cruzamento, tomar a melhor decisão, quando ele tá perto da grande área adversária, é onde ele mais peca. Esse é o problema que eu tenho com ele. O que tu acha do Vitão do Inter? Papo sério? Acho ele bom jogador, mas não é... Em relação à convocação, acho que não, Facado. Pra convocar, não. Mas acho que esse é um problema crônico no futebol mundial na posição. São poucos que conseguem finalizar bem essa jogada. Mas vocês arrastam onde? No final das contas. Eu não sei. O Doran já arrastou que sim. Eu convoco. Eu vou convocar, tá? Tá bom, eu arrastaria pra esquerda, mas já tá convocado. Só pra deixar claro, tá? Eu acho que tem uma questão aí. Eu concordo com o Luiz. Eu acho que ele vai evoluir. Eu acho que ele vai embora do Flamengo e vai pra Europa, cara. O Flamengo tá segurando ele quando dá. Agora, as propostas... O Flamengo vai... Será que o Flamengo chegou ao limite do valor que ele pode conseguir pelo Wesley? Porque, tipo assim, a gente sabe que o Flamengo tá segurando e tá deixando de fazer uma grana, mas essa grana, com ele jogando no Flamengo, está aumentando, porque o nível de atuação dele é alto. Ele vai mostrando uma constância, ele vai mostrando que não é só uma fase, e aí os clubes vão começando a ter o radar, gera mais clubes querendo, gera concorrência, a concorrência gera um aumento do preço, então faz com que ele seja um jogador muito valorizado. Hoje ele vale muito mais do que quando o Flamengo recusou aquela proposta e em geral achou um absurdo. Só que eu acho que bateu no teto, pô. Só se... chegou no Mundial, ele fez 16 gols. Aí beleza, irmão. Fora isso, tá ligado? As propostas são gigantes. Eu tô achando que o Flamengo não precisa. O cara não precisa sair do Flamengo pra fazer nada na vida. Mas a proposta vai vir pesada. Ainda mais pelo lateral, cara. Eu acho que é da vontade do jogador querer ir pra Europa. Então, pra gente aqui arrastou pra direita, hein? Mas é o primeiro convocado da lateral direita, como foi o Alexandre na lateral esquerda. Tem um convocado de cada lado. Aqui não. Já voltou. Arana não. Aqui, tá? Não. Será? Já voltou com o Arana. Não. Sustenta ali. Eles fizeram 11 inicial, só que eu acho que o 11 inicial que eles fizeram, eu ia falar não tá disponível, mas a live está disponível, né? Então eu posso voltar na live, né? Convocados, Wesley, Wanderson e tem o Danilo. Eu vou com Wesley. Nós vamos meter a fotinho? Pelo que eu entendi, sim, né? O goleiro a gente já pode botar que é o Alisson. Foto de rosto, foto de corpo, parece... Alisson pra mim é titular indiscutível. O craque Neto falou até ali no vídeo que a gente reagiu que o goleiro titular vai ser o Neneca e tal. Eu não acho. Fui a favor da convocação, mas pra mim o Alisson ali é titular e, eu acho que não tem nem
muito debate, mano. Acho que não tem nem muito debate. O nome do Rodrigo Faro, né? Tem um que a gente não sabe quem é. Tem uma parte da mão Abaixo do Bento a gente tem um torso. Tem uma parte da mão. Assim, qual que é o sedutor que você quer chamar no programa? Aí tem um braço. O torso que está ali... É o Alexandre. É o Alexandre. Mas o nosso goleiro já é o Alisson. Mas é o que eu acho que ele vai fazer ou é a minha? Eu acho que agora é em cima da convocação dele. Então, pra mim, é o Wanderson. Wanderson. Eu também acho que ele vai de Wanderson. Wanderson. Então, na montagem, é Alisson aí no gol, colocado. É uma foto... Eu botei o Wesley, que era a minha convocação, mas a do Ancelotti pode ser o Wanderson, mas não sei. Assim, eu só queria confirmar que eu tive a mesma impressão da Bárbara quando o assunto foi convocação dos jogadores. Mano, uma coisa que eu vou querer que a gente faça é, quando estiver aqui com o 11 inicial que eles montarem, a gente olhe sem a perspectiva de tipo assim, mano, sou brasileiro, não boto fé, pô, o nosso time tá uma merda, ou sou brasileiro, pô, fudeu, vamos ganhar tudo, agora é pra... Vamos tentar olhar de fora. Se tipo assim, não fosse a seleção do Brasil e tivesse com o plantel que tá ali, com a escalação que tá ali de time titular, a gente acha que iria até onde na Copa, tá ligado? Eu acho que a gente tem que fazer essa análise um pouco mais fria também, um pouco mais racional, mano. Que atuam no Brasil. E foi uma lista... Alguns nomes foram sugeridos a ele. E ele falou, pô, legal, vambora. Não que tenha sido uma convicção dele. Essa foto do Wanderson é sacanagem. O cara tá no fundo do Windows, Esse campinho é sensacional, O cara tá no fundo do Windows. Então é Alisson com o Wanderson no seu Windows. Dupla de zaga começando com o Donan. Já fala a dupla aí que tu acha que vai ser do Ancelotti, né? Marquinhos. Tá. O Marquinhos já pode colocar, né? Marquinhos pode. Tá, o Marquinhos já coloca. Quem que é o parceiro aí? Essa defesa eu não tô convicto. Eu acho que ele vai fazer a dupla do PSG. Eu tô com o Casé nessa. Marquinhos e Beraldo. Eu acho que ele pode ir com o Alexandre. Marquinhos e Alexandre. O Danilo numa dessa, que ele tem mais... Né? Ele pode fazer, tranquilo. Mas eu acho que ele vai de Marquinhos e Beraldo. Então 2 votos pro Beraldo aqui. Eu acho que ele vai com o Alexandre muito por contra a questão física, pra ele conseguir equilibrar também essa parte física, essa imposição física. Cara, pode ser sincero, eu volto a repetir, tá? Eu acho que a gente vai ver, se tudo der certo, né? Uma seleção brasileira com Militão, Marquinhos, Magalhães... não, pô, mas... E Beraldo. Todo mundo à disposição, 4 zagueiros. Acho que ele vai trabalhar o Beraldo pra jogar na esquerda lá. Então, agora, mas assim... Não. Mas aí... Tem outra coisa, com o Alexandro ali, eu acho que você não precisa dessa configuração. O Alexandro, digo lateral, né? Porque agora ficou... Alexandro ou Carlos Augusto? Na lateral esquerda. Não, Alexandro. Alexandro, então, do Flamengo na lateral esquerda. Fechando, então, a defesa com o Wanderson, a dupla de zaga do PSG. Né, o Alexandro na esquerda e o Alisson no gol. Vamos pro meio campo? É porque é foda. Tipo assim, como é que eu... É porque, mano, vou fazer o disclaimer aqui pra que, pô, não comecem a espernear. O cara é um filho da puta, todo mundo sabe, beleza, pau no cu dele, beleza. Mas, moleque, a gente se acostumou mal tendo uma seleção com Dani Alves e Marcelo nas laterais, mano. A gente se acostumou mal, pô. A gente tinha 2 dos melhores laterais do planeta Terra à nossa disposição de cada lado. Então, tipo assim, a gente tinha um negócio que, porra, a gente não precisava bater cabeça com o que vai ser convocado pra lateral, com o que vai fazer, o que... Tipo assim, irmão, sem mais, Dani Alves, Marcelo. Hoje... Até pela escassez da posição, já gera um debate e uma dor de cabeça muito maior, né? Eu, particularmente, não tenho tanta confiança na lateral da seleção hoje. Nenhuma das duas, tá ligado? Mas pode chegar alguém e jogar e resolver? Pode, mas... Eu acho que hoje a gente tá bem atrás de outras seleções, entendeu? Carlos Augusto entra. Casemiro. Vamos colocar aqui no meio campo? Casemiro. O Casemiro. Pra mim é unânime. Casemiro, Bruno Guimarães. Já coloca. Enquanto a rapaziada tá posicionando o Alexandre, vai posicionar o Casemiro, esse parceiro do Carlos Casemiro... Henrique, né? Eu falei que legal, colocaram o Alexandre sem cabeça. Carlos Augusto, Carlos Henrique, Casemiro. Esse parceiro do Casemiro, Luizinho, aí na zaga, até pra gente tentar entender como vai ser a composição daí pra frente. Se ele vai com 3 meias, ele vai com um cara de pegada mais que é o Casemiro, depois vai soltar um pouco mais. Olha só, pra fazer essa composição, eu acho que a gente tem que olhar pra meias e atacantes. Eu não enxergo nenhum dos nomes que tem na seleção brasileira, nessa convocação do Ancelotti, e não enxergava em outras também, um cara para ser, entre milhões de aspas, o tal do camisa 10. Seria o Neymar. Para ser esse cara jogar por dentro com o Rafinha de um lado, mas eu não enxergo nem o próprio Rafinha. Mas eu acho que o Rafinha vai jogar por dentro. E, por exemplo... Rafinha tá fora do primeiro jogo, né?
Se eu não estiver enganado, o Rafinha tá suspenso no primeiro jogo. A gente pode até confirmar. Mas enfim, independentemente disso, estamos falando se ele pudesse escalar dentro do... Qual data do próximo? O Matheus Cunha não é um... Pode ser esse Não cara. é um 9. Ele é um cara pra jogar atrás de um 9, mas ele não tem uma característica cerebral de jogo igual o Neymar, por exemplo. Não é aquele camisa 10 clássico. Ele é mais um segundo atacante. Um cara que... Casemiro e Bruno Guimarães fechou nessa dupla aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que seria tipo o Casemiro mais pra trás, né? Botaram o Casemiro quase dentro da área ali, pô. Eu acho que ele convocou um cara pra esse lugar aí que... Matheus Cunha? Eu acho que é o Pitiu. Mas não é 10. Titular? Seu 10? Não é 10. Agora, nesse momento. Não, assim, eu vou te dizer o seguinte. Ele vai abrir o Rafinha, então, ele vai abrir o Vini, até dentro desse campinho que a gente vai botar agora ali. Por exemplo, eu enxergo o Casemiro ali como um volante. Sim. Recuadinho. E pode ser Gerson, pode ser Ederson, como pode ser Andrés Pereira. Tô falando agora, tá? O Gerson tá machucado. Então, assim, mas eu acho que o Andrés Pereira tem mais capacidade de armação do que o Gerson. Aquele papo de Estevão por dentro não tem menor possibilidade? Não iria. Andrés Pereira, 3 meio-campistas. Casemiro, Bruno Guimarães e Andrés Pereira. Eu acho que esse é o meu... Eu falei Andrés Pereira e torceu o bico, pô. Agora já tá comigo? Eu acho... Peraí, Casemiro. Pra ser um trio de meio... Vai ser um trio de meio de campo. Mas acho que ele é o que vai mais lá. Eu acho que ele e o Bruno Guimarães vão os dois, assim, na mesma medida. Mas eu acho que se for um trio, pra mim, o Andrés dos meias ali que foram convocados, pra mim ele tá em último. Último ali na fila. Ederson antes dele, você acha? Acho que tá. Tanto que faz uma temporada melhor, um cara que se destaca mais. O André Santos também, Gerson também. O André Santos é novato, né? Assim, ele faz uma temporada excepcional. É um cara que vai jogar agora, né? O Mundial com o Chelsea. O Chelsea chamou ele pra jogar a Copa do Mundo. Mas não acho que vai ser titular. Eu acho que, na minha visão, não sei o que o Cazé acha. O Luizinho já falou que acha que ele vai com 3 volantes. Eu acho que ele vai meter Casemiro, Bruno Guimarães e aí depois ele vai com um time mais ofensivo na frente. Rafinha, Vinícius, a gente vai falar aí sobre isso agora. A gente fechou o terceiro homem aqui, então com o Andrés, que o Luizinho falou, e o Casemiro também. É difícil, hein? É difícil de tentar pensar, mas vamos colocar assim. Com o Casemiro, com o Bruno Guimarães e com o Andrés Pereira. O diretor segue colocando o Casemiro errado. É que ele tentou... mano, ele tá com uma dificuldade muito grande de colocar o Casemiro no lugar certo ali, né? Ele tentou botar A gente entendeu. Não permite, né? Não permite botar o Casemiro no meio. A gente entendeu. O programa, eu acho. Exatamente. Que vai ser com os três aí no meio. Então, assim... 4-2-3-1. Então, é isso que eu não acho que vai jogar. Eu não enxergo isso. Porque, assim, 4-2-3-1 pressupõe alguém jogando por dentro. Vai ser o Rafinha. Antes do Rafinha, nessa função... Pra acomodar Rafinha e Matheus Cunha, eu botaria o Rafinha na direita e o Matheus Cunha. Mas quem joga de centroavante nessa? Richarlison. Então é isso. Então é Matheus Cunha atrás do Richarlison com todo... E o Rafinha na direita? Lá ele do mundo. Rafinha na direita e Vinícius Júnior na esquerda. Que isso, cara. Pode ser. Porque assim... É uma boa escalação. Acho que se o Matheus Cunha, pra mim, não pode jogar de centroavante. Não é que não pode. O melhor do Matheus Cunha... Não, ele não é um centroavante. Então, seria tipo isso... E os... Aí o Vinícius na esquerda, Rafinha na direita e o Richarlison de centroavante. Seria isso, mas por exemplo, aí vamos pros momentos. O momento do Antony poderia sugerir Antony na direita, Rafinha por dentro, Vini na esquerda e Matheus Cunha de centroavante. Sim. Eu ainda privilegiaria o Matheus. Posição. Eu acho porque vai ficar um buraco. Você lá, mano. Porque primeiro, vamos entrar num debate aqui que é muito mais extenso, de que o futebol, num geral, não forma mais camisas 10 na frequência que formava antigamente. Hoje, o futebol forma um camisa 10 para cada 10 que formava antes. Caralho, ainda assim eu sinto muita falta de ter um jogador ali com uma característica mais própria da função. Tá ligado o que eu tô falando? No meio campo. Meu diretor, já coloca então só na esquerda e na direita, o Vinícius na esquerda pelo menos, e o Vinícius e o Rafinha, beleza. Já tá certo. Mas o Rafinha você acha que é por dentro, Cazé? Eu acho que é porque é foda, porque o campo, meio que foda-se o campinho, né? O foda o importante é como é que esse cara vai se comportar durante o jogo. Acho que ali no campinho ele vai estar ali, durante o jogo ele vai criar o jogo. Então Vini pela esquerda, Rafinha pela direita. Sabe o que eu acredito? Vai descer. O Ancelotti, ele falou sobre isso em vários jogos. Ele ser o cara adaptável e o cara camaleão. Ele gosta de deixar o jogador confortável. Ele vai receber um Rafinha que está brigando por bola de ouro. Como é que o Rafinha joga no Barcelona? Ele joga da esquerda para dentro, mais por dentro. Então ele vai tentar extrair o máximo do potencial desse cara. Mas aí aí você parte de um campo onde nesse momento é ocupado pelo Vinícius Júnior, da esquerda para a esquerda. Eu me refiro a não necessariamente, quando eu falo isso, rapaziada, eu quero deixar claro que eu não tô falando necessariamente sobre
uma posição de ofício específica, mas eu tô falando, por exemplo, um jogador que possa fazer uma função próxima do que o De Bruyne faz, próxima do que um Bruno Fernandes faz, às vezes do que um Modric faz, ou até um jogador que, pô, naturalmente, num prime físico e técnico, jogaria pela ponta ali, mas depois de mais idade acaba caindo mais pro meio, que é uma mudança natural que muitos jogadores fazem ao longo da carreira e acabam caindo ali pelo meio campo por ter essa parte técnica muito mais apurada que os outros. Só que eu sinto que hoje a gente não tem um cara desse, tá ligado? Esquerda, Entendeu? não nascendo da esquerda pra dentro. Mas ele viveu esse problema no Real Madrid. E em determinado... Por exemplo, o Alan Patrick, ele é literalmente esse cara. Só que o Alan Patrick, pra mim, é esse cara uma prateleira abaixo do que a gente precisaria pra seleção. Ele tá na minha seleção do draft do Brasileirão que a gente fez lá na live do Alan. Por quê? Porque eu sou fã dele, eu acho ele pica da galáxia, eu acho ele um cara foda e fiz questão de escolher ele. Dito isso, pra mim ele é um cara que é a primeira prateleira quando a gente tá se tratando de Campeonato Brasileiro. Ele não é a primeira prateleira se a gente fosse tratar de Copa do Mundo. Entendeu? Esse que é o ponto da questão. No momento, pelo menos ofensivamente, ele resolveu ali com o Mbappé, ficou trocando. Eu acho muito louco o Richarlison ser titular da seleção brasileira. É isso aí, gente. Eu acho louco. Louco. Eu acho que até... Se os caras metem essa seleção aqui e botam um uniforme da Bélgica, todo mundo ia falar, caralho, a Bélgica tá vindo forte pra caralho. Dito isso, quando a gente olha essa seleção aqui com o uniforme do Brasa, a gente olha com uma régua mais alta e a gente fala, porra, tem uns nomes aqui, tem umas posições aqui que eu preferiria ver algo diferente. Dito isso, eu acho que a seleção que chega, por exemplo, numa Copa do Mundo, para passar de fase de grupo com certa tranquilidade, se não patetar e fizer algo muito fora da curva, e aí ir pro mata-mata e brigar. Por exemplo, o Brasil, mas o Brasil na última Copa não ganhou. Beleza, não ganhou. Mas eu não acho, por exemplo, eu vejo muita gente falando, mas se passa ia tomar taca. Eu não consigo ver dessa forma, mano. Não consigo. Eu acho que é muita engenharia de obra pronta. Mas ia ganhar daquela seleção da Argentina, aquela seleção da Argentina que foi campeã e perdeu para a Arábia Saudita. Tipo assim, esse tipo de análise simplista, depois do que a parada acontece, é muito fácil de fazer. No momento que estavam as seleções disputando e que o Brasil toma o gol ali faltando 4 minutos, eu estava convicto de que se o Brasil passasse, poderia vir quem fosse que daria jogo. Agora, é foda, porque já entra naquele momento todo de que para qualquer outra seleção seria natural, que é o fato de que o Brasil não ganha uma Copa há muito tempo, só que é muito tempo para nossa régua, porque para qualquer outra pessoa, em qualquer outro país, tudo bem. Um negócio que a gente já conversou aqui em outras oportunidades. Para qualquer outro torcedor do planeta, você não ganhar uma Copa é beleza, vamos para a próxima. Para o torcedor brasileiro, você não ganhar uma Copa é vexame e demite todo mundo. Tipo, a gente não ganhar uma Copa, a gente considera que a gente passou vergonha. A gente não ganhar uma Copa, a gente considera que foi um vexame. Justamente porque a régua da seleção brasileira inevitavelmente é mais alta que das outras. A pressão é mais alta, a cobrança vai ser mais alta. Eu tenho esperança em alguns jogadores que eu acredito que têm um nível para serem jogadores geracionais que estão ali se desabrochando agora, que são brasileiros, como por exemplo o Estevão. Mas eu acho que precisaria pegar uma bagagem, uma carcaça maior para que ele pudesse chamar essa responsabilidade e lidar com essa pressão. Agora, fora isso, eu não vejo mais jogadores que a gente olha aqui e a gente fala tipo assim, como eu posso dizer? Eu não consigo achar que o Matheus Cunha vai render muito mais do que ele já tá rendendo. E ele tá rendendo pra caralho. Tipo, vamos lá, concordo com a convocação dele. Pra mim, não era nem pra ser uma discussão no momento, ele tem que ser convocado. Dito isso, eu não consigo ver esse cara brigando por algo muito além do que ele briga agora. O Alexandro, até por já ser um jogador que já voltou pro Brasil e tal, eu não consigo ver ele jogando mais do que ele já jogou no momento. Por exemplo, eu acho que o prime dele já passou. Eu acho que o prime dele já passou. Eu acho que o prime dele já passou. Já passou. Agora, fora esses, se você olhar, é uma seleção jovem, pô. Não é uma seleção com uma média de idade avançada, não. Beraldo é um jogador jovem. Matheus Cunha tem uma idade bem tranquila. Bruno Guimarães, Wanda, se tu olhar Vini Júnior e Rafinha, apesar da bagagem, são jogadores com idade muito boa. Richarlison, uma seleção jovem. É porque, sei lá, eu sinto que se o Vini... É até cansativo a quantidade de vezes que eu já falei isso na live, mas se o Vini Júnior jogar
pô, sei lá, se ele conversar com o Vinícius Júnior que joga no Real Madrid, pô, a gente só tende a ganhar, pô. Ah, o Rafinha, ele joga legal na seleção, beleza. Se ele conversar com o Rafinha do Barcelona, a gente vai se dar muito bem. Eu continuo acreditando que o grande problema dessa seleção é replicar com a camisa da seleção o que eles fazem nos seus clubes, tá ligado? A parada do Richarlison não era pra ser titular. Não é. Eu acho que não é. Apesar de eu ter falado isso aqui agora, né? Eu digo assim. Acho que a gente tem uma escassez então, mesmo. Agora, pra gente mudar, eu também acho que o Richarlison não vai ser titular, não. Mas aí a gente encaixa como ali, Dona? O Richarlison é a única opção de camisa 9. Se a gente pensar num time de com fato, camisa né? 9. Tudo bem, ele pode fazer a ponta também, que é um cara que... Não pra marcar. Ele jogou assim, por exemplo, na final que a gente fez aqui da Europa League. Mas não acho que ele vai estar sendo tratado dessa forma. Lembrando que o Brasil pega Equador e Paraguai. Tem que ganhar o jogo. Não, se você tira o Richarlison aí, eu tô contigo. Aí ele bota mais um volante, ele bota mais um no meio campo. Não, mas eu acho que Aí joga com o Matheus Cunha lá. O Matheus Cunha é um pouquinho mais à frente. Eu não acho tão absurda a convocação do Richarlison, não, pô. Acho tranquila. Aqui, mas também não é nós. Porque ele faz um 4-4-2 ali. As pessoas se acostumaram a falar do falso 9 quando é um... Agora, vamos lá. Sei que vocês não vão querer e tal, entrar nesse debate. Eu só vou comentar por alto. Estamos entrando no hipotético e estamos entrando no se. Hipoteticamente, se aquele jogador lá retomar o ritmo, é ele aqui. E aí já muda completamente a ótica sobre a seleção. Acho que aqui isso aqui fica claro pra todo mundo, né? Um atacante que não é alto jogando na frente. O Matheus Cunha é alto, mas ele não é 9. Ele é mais falso 9 do que muito jogador baixinho que joga de centroavante. Mas aí eu acho que eu falei que o Dona falou agora. A gente tira o Richarlison, tem mais um homem no meio campo. E é um eu tô falando do Felipe Coutinho, é claro. Mas você acha que tá falando de quem? É isso aí. Que é com o Rafinha e com o Vinícius livres ali um pouco mais pra frente. Melhor a gente mudar ali, então. 4-3-3. Não, acho que é um 4-4-2. É um 4-4-2 com o Matheus Cunha vindo um pouquinho mais de trás e os dois caras um pouco mais livres. Não, essa situação não tem minha assinatura, não. Eu não escalaria assim também. Então vamos botar assinatura. Eu tiraria o Richarlison. Máximo respeito ao Richarlison. Então quem vai entrar? Vai entrar um meia, pô. Vai entrar o Gerson. O Gerson. É porque o Gerson tá... A gente não sabe se ele tá disponível. Vai entrar o Gerson. Andrés Pereira. Vai entrar o Andrés Pereira. Eu acho que o Brasil joga no 4-3-3. Pra mim, entre Gerson e Andrés, eu acho que o Gerson, até pelo que ele mostrou na seleção, ele... Opa! Mudaram algo aqui. Tacaram o Gerson. Acho que assim, eu gosto assim. Pô, sei lá. Vocês não acham que às vezes o Gerson sofre por estar jogando no futebol brasileiro em relação à avaliação crítica do público? Eu acho que se a foto tá aqui com ele com camisa de qualquer time, ainda que fosse de segunda prateleira da Europa, a gente estaria falando que ele é titular. Tá ligado? Se ele tá com a camisa do, sei lá, do próprio Marselha aqui, teria muita gente falando que ele é titular. Pô, eu acho ele muito bom jogador, mano. Muito bom jogador, muito bom fisicamente, muito bom tecnicamente. É uma liderança. Eu acho que ele fica da galáxia. A gente viu agora tá o Gerson aí também colocado na vaga do Andrés, mas eu acho que é por aí, tá? Eu acho que é mais por aí do que a gente tava pensando com camisa nova, com o Richarlison, por exemplo, que é o então, mas nome de fato da olha só, porque a gente segue com um problema. A seleção brasileira, ela segue com um problema. E eu já falei isso aqui outro dia e eu posso trazer esse debate agora aqui. E como aqui, graças a Deus, na internet não tem tempo, a gente pode falar até 10 horas da noite. Só pra deixar claro, tá? A partir do momento que o Rodrigo volta, eu acho que é o Rodrigo no lugar do Gerson ou do Andrés Pereira ou desse meia aí. E ele ali então, aí, do lado dos caras. Aí eu ia chegar na grande Vai ser um problema. Grande questão. Beleza. Neymar voltou à seleção brasileira. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer cedo ou tarde. Neymar vai voltar à seleção brasileira. Dentro dessa configuração de jogo, hoje, coloco. A minha seleção ela tem 3 caras no meio de campo. Casemiro e mais dois meias com capacidade de sair e de marcar. Eu enxergo desse jeito. Tá. Você tem, obviamente, o Vinícius na esquerda e hoje você tem o Rafinha que tem que jogar. Tá. Você tem uma vaga só. Pro Rodrigo, pro Neymar, pro Cunha, centroavante, pro Gerson, pro qualquer pessoa. Todo mundo. Mas não joga todo mundo. Não vai ter uma vaga. Não, mas aí o Neymar, quando jogar, ele vai jogar de quê? Eu acho que ele vai jogar aí de falso 9 aí, nessa ideia. Eu acho que seria no lugar do Cunha. Agora, uma coisa que eu acho positiva é que se a gente for observar pela ótica de, pô, tem muita discussão, a gente não tem a certeza absoluta de quem vai ser titular e tal, a gente pode estar olhando o copo meio vazio, mas se a gente olhar o copo meio cheio de tipo assim, pô, quem tiver no banco tá em condição de ser titular, é maneiro também, né? Porque é uma seleção que monta um plantel que a gente consegue observar que se chegou durante o jogo, cansou, ela não decai de nível.
Tá ligado? Ela mantém. Joga Só na vaga bom. do Você acha que ele inclui mais um jogador de meio ataque? Não, Eu não vejo isso. Eu acho que ele joga na vaga do Matheus Cunha. Olha só, porque quando o Real Madrid é atacado, o Real Madrid tem o Bellingham. Quando o Real Madrid é atacado, a gente viu o Bellingham faz o que tiver que fazer, se faz a meia pela esquerda. O Bellingham vem aqui na casa da TV, daqui a pouco ele tá lá Exatamente. volta. E aí, Tá jogavam Vinícius Júnior e Mbappé por dentro na recomposição defensiva. Era marcava com 2 linhas de 4 e esses 2 caras por dentro. Mbappé e Vinícius. Fernando Campos comentou todos os jogos do Real Madrid na temporada. Quase todos. É isso aí, cara. Aí o Vinícius, aí beleza. Aí você vai meter o Vinícius. Ele foi taxativo, sabe? Ele foi, meu irmão, cravou. O Vinícius vai jogar aqui o que ele joga no Real Madrid. Tem uma diferença. Por exemplo, na seleção você vai ter um Rafinha que o Hans Flick vive falando. O cara marca uma barbaridade. Não, o Rafinha vai se sacrificar. Vai ter mais gente se sacrificando e compensando. A verdade é a seguinte, o Neymar hoje não deveria ter sido convocado. Porque ele tá voltando agora, ele não tá em condição física. Talento, a gente tá falando de um cara que é genial. Ele é um cara que ainda pode ser muito determinante, decisivo para essa seleção brasileira. Ele pode ser essa referência que fisicamente ele não tá pronto para isso. Eu acho que dentro da seleção brasileira, pelo que a gente conversa, ele tem um status semelhante, não tô falando de título, tá? Ao que a Argentina fez com o Messi. Tá bom, ele vai ser o cara que vão compensar pra ele com bola, desenvolver o futebol dele e ser Só que decisivo. tem uma facilidade, é que o Messi joga pela direita, aí você dá mais vaga pros outros. O Neymar não joga nem para uma das belas. Agora, vocês estão falando, os nomes que vocês estão falando aí, o nome do Neymar, o nome do Vinícius, o nome do Rafinha, a gente falou pra caramba do Casemiro. Eu quero saber o que o meu sofá acha do 10 e faixa. Quem vai ser o 10 e faixa aí de cada um? E não é no sentido literal da camisa 10, não, tá? É o 10 e faixa no sentido do cara que ele vai ser o cara de confiança dele mesmo, né? Quem vai ser o cara, né, no campo que vai falar... Pô, acho que tem a possibilidade de ser um que não tá aqui, mano. Pelo Ancelotti, é o Neymar quando voltar, é o Casemiro, é o Vini Júnior... Se for considerar o que o Casemiro pode ser em relação a dentro dos critérios que ele falaram, pode ser. Mas eu tô pensando que, com o que temos à disposição atual, tem um cara que não tá aqui que eu acho que poderia estar nesse debate. Né? Virou o melhor do mundo com o Casemiro, com o Ancelotti no Real Madrid. Pra você, Casé? Cara, por incrível que pareça, né? O mais longe do 10 vai ser o 10 e faixa do Ancelotti. Acho que vai ser o Casemiro. Acho que o Casemiro vai ser o símbolo desse retorno. Porque assim, a gente tá falando aqui do Neymar, a gente não sabe quando que ele... Pra mim, eu acho que o Rafinha, se ele conseguir performar o que a gente tem visto ele performar no Barcelona, ele tem destoado e chamado tanto a responsabilidade que eu acho que inevitavelmente ele vai passar a ser um cara de confiança, tá ligado? O Neymar vai voltar, sob qual condição o Neymar vai voltar, eu acho que até pra tirar o peso, assim, cara, teu papel vai ser só... Até o Luiz falou isso, cara, de não jogar todos os jogos, de jogar só... Eu acho que o Casemiro é o símbolo desse Brasil que o Ancelotti quer. Eu tenho dificuldade, porque o 10 eu já entendi que não é o camisa 10 e a faixa de capitão. É o representante. É o dono do time. E quando eu digo se o dono Neymar do time... jogar ele, mas a gente, cara, a gente tá debatendo um jogador que, porra, rapaziada, amo de paixão. Dito isso, a gente tá debatendo um jogador aqui sobre ser o homem de confiança do Ancelotti, que no momento não tá nem convocado pra seleção, pô. A verdade é essa. Então, prefiro debater com o que a gente tem de momento. Se ele conseguir botar um ritmo ali e voltar a amassar e tal, e ele for convocado, aí não tem nem discussão. Se ele estiver jogando, é óbvio. Aí não tem nem que ter debate. Quem é o homem de confiança? O Neymar tá em campo? É o Neymar. É assim e ponto, acabou. Agora, ele não estando em campo, eu acho que o debate tem que ser em volta dele, entendeu? Pode ser um zagueiro, pode ser um volante, claro, um cara que chega que... Eu acho que o Casemiro é esse cara mesmo. Ele vai ser o capitão da seleção brasileira. A faixa estará com ele. Agora, o dono do time... Foda. É complicado. Eu entendi, eu falei isso até no Boapismo, participei semana passada. Eu acho que o Neymar deveria ter em algum momento... O Neymar, a gente precisa do Neymar em 8 jogos, que são o número de jogos que o Brasil vai fazer na Copa do Mundo. A gente efetivamente não precisa do Neymar nos 8 jogos. O Brasil ganhou o primeiro, pega o Tobaba na fase de grupos, classifica e já joga o terceiro. Pega o primeiro jogo anterior às oitavas de final, Coco, quem vier, primeiro tempo, tira. Ah, fácil isso? Pô, contra a Coreia do Sul, o Neymar nem jogou, né? Jogou Jogou contra a Coreia?
Mas ele tava meio voltando de lesão, Variado. mas nem precisava jogar. Não. Nem precisava jogar. Tem uma seleção além do Neymar. É porque eu acho que- tem variação de porque, jogo assim, além dele. honestamente, tá? Eu acho que a questão do Casemiro vai além do campo, entendeu? Eu Porque é um cara que o Ancelotti trabalhou muito tempo, é um cara que ele tem confiança. Eu acho que ele é um cara que vai parar pra conversar. Obviamente que o Neymar vai conversar, obviamente que o Vini vai conversar, mas eu acho que o Casemiro, ele traz essa experiência de... E se a gente trouxer a pergunta pro... Com quem sendo 10 e faixa, o Brasil tem mais chance de ser campeão do mundo? Entendeu a questão ou não? Eu acho o seguinte, se o Vini é o melhor do mundo... Mas eu acho que não muda não, tá? Pra mim, eu ia no Casemiro. Sabe por quê, cara? Eu acho que é muito simbólico. O Casemiro tá voltando com o Ancelotti. O Casemiro tava à disposição de todo mundo. O Casemiro não é questão Desculpa, ele não física. estava à disposição de todo mundo. Tudo bem, mas assim, a gente pode falar do momento do Casemiro, né, e tudo mais. Mas o Casemiro era um jogador selecionável. Ele não teve problema de lesão. Em algum momento... Cara, o Casemiro não estava jogando nada. Cara, mas eu convocaria o Casemiro porque não tinha ninguém jogando nada com a seleção brasileira. Não tinha ninguém que pegou a vaga do Casemiro e falou, é minha. Complexo. Então, pra mim, quando eu falo em seleção do Ancelotti... Ué, tem um debate que também pode ser trazido pra cá, que é um negócio tipo assim, vamos supor, o maluco jogou pra caralho na seleção. Aí acabou a data FIFA, ele voltou pro clube dele. Foi uma merda! Tu convoca ele ou não? Por quê? Tu vai ter 2 aulas de interpretação. Uma, pô, tô vendo os jogos dele, ele não tá jogando nada, tá numa fase péssima. Não vou convocar, porque logicamente tem pessoas melhor que ele no momento. Segunda aula, o cara tá sendo convocado pra jogar na seleção. A última amostragem dele na seleção foi muito positiva, então vou convocar. Então você precisa fazer essa avaliação, tá ligado? Porque querendo ou não, essa dualidade vai estar sempre presente. Ah, Renato, pô, traz um exemplo. Vini Júnior. O Vini Júnior é um exemplo de um cara que é convocado pelo que ele faz no clube. Ah, Renato, você acha que pelo que ele fez na seleção ele não seria convocado? Seria, mas eu não acho que ele teria a importância que ele tem, a moral que ele tem, a quantidade de oportunidades de minutagem que ele tem na seleção, se não fosse o que ele faz no Real Madrid. Se fosse avaliar só o que ele faz na seleção brasileira, ele não teria o status que ele tem dentro da seleção. Isso é, na minha visão, um fato. E é assim com outros jogadores. Tem vários exemplos que você pode citar que a moral do cara consiste apenas no que ele faz em clube. E eu acho que também existe uma possibilidade de você avaliar o cara pelo que ele faz na seleção. Até porque ele está sendo convocado para jogar na seleção, né? Então, sei lá, pô, eu entendi o que o Igor Rodrigues quer falar. A amostragem do Casemiro na seleção é boa. Por mais que ele não estivesse rendendo em clubes, ele era um cara selecionável, entendeu? Ele era um cara selecionável, pô. Do Casemiro, né? Porque se pegar um jogador para falar assim, esse aqui é a cara da seleção do Ancelotti, para mim é o Casemiro. Então, voltar até pela volta dele. Eu acho que tem muito sentido. Eu acho que ele vai ser o espelho do Casemiro dentro de campo, mas assim, pensando em 10 e faixa... Chegou aí um que Ancelotti e Vini vão assistir o jogo do Flamengo na Libertadores. Eles vão aproveitar para assistir o do Flamengo, porque eles já vão estar no Rio, né? Eles vão Vasco e Melgar terça-feira, amanhã também, né? Para ver o Coutinho e para ver o Cocão. E aí já indica depois, né? Que eu acho que é a quarta do Flamengo, quarta, quinta, não sei. Eu acho que quem vai explodir, e ele falou sobre isso na pergunta, e vai ser protagonista, vai ser o dono do time, vai ser o Vinícius. Porque o Ancelotti ele conseguiu moldar um Vinícius que foi escolhido o melhor jogador do mundo, e não só o cara que tecnicamente ganha jogos pro Real Madrid, levanta a taça e faz gol em final de Champions, mas o cara que mostra personalidade de chamar o jogo para ele. Eu sinto essa dificuldade dele quando ele veste a camisa da seleção brasileira. E eu acho que o Ancelotti, conhecendo a característica do Vinícius, vai fazer com que ele seja esse protagonista. Então eu colocaria o Vinícius como 10 e faixa. Eu vou acompanhar o Dona Neto. Ele é o melhor jogador brasileiro hoje, no momento. O capitão da seleção vai ser o Casemiro. Mas eu acho que tem que... O Vinícius Júnior tem que... Porque o Ancelotti não vem só por um ano, cara. O Vinícius Júnior é o futuro da seleção brasileira. O Estevão, não, mas pra ganhar a Copa do Mundo... Pra ganhar a Copa do Mundo, eu acho que o Brasil precisa muito... Eu sei que você também acha, mas... Vai precisar mais do Vinícius brilhando do que o Casemiro. Eu acho que o Vinícius vai ter que ser o que ele é no Real Madrid para ser campeão do mundo. Mas com certeza, o Vinícius Júnior é o cara mais influente no jogo do que o Casemiro. Eu acho. Claro, óbvio. Tanto que o Casemiro já poderia ser Copas, né? Poderia ser um volante. Poderia ser um volante com mais influência. Do ponto de vista até da organização do time, porque tem vários outros que são... Do que o próprio Casemiro. Eu acho o Casemiro fantástico. Tudo que a gente tá falando aqui é muito bonito, mas a verdade é que se o Neymar tiver afiado bem fisicamente, isso é verdade também. Isso aí é... O Brasil vai jogar com 3... Cara, eu acho difícil que o Ancelotti não jogue com 3 volantes. Mano, mas aí é um cenário... Se a gente tiver tudo que a gente tem de material humano à disposição, com ritmo de jogo
e bem, não precisa nem ter Copa. Porque aí tu vai montar, pô, Neymar, pô, no Prime, Vini Júnior no Prime, Rafinha no Prime. Aí, porra, mas a realidade é que a gente não tem isso à disposição, porra. Tá ligado? Três volantes, eu adoro. Também mais uma. Que se o técnico da seleção brasileira chega já na entrevista e fala assim, não, vamos jogar a Copa do Mundo com 3 volantes, já sabe, né? Sandra Nemberg. Como repórter. Mas são Ancelotti... Sexta-feira à noite, eu já falei essa porra. 4 atrás, pode ser 4 zagueiros. 3 caras nesse meio campo, bem pesadinho mesmo, bem porradinha mesmo. Aí você vira pros caras lá na frente e fala assim, ó, joga. Aí beleza. Se diverte. Vai lá, Rodrigo. Eu tô com ele aqui, mano. Joga. Ah, mas eu vou recompor. Recompõe só um pouquinho. Rafinha, volta só um pouquinho. Vini, recompõe só um... Porque, pô, o Brasil, pra mim, tem um fator que é absoluta importância pra um time que quer vencer os outros, mano. Que é a questão de ter jogadores insinuantes que quando o treinador adversário vai fazer a preleção, ele precisa dobrar a marcação. Por exemplo, o Vini Júnior é um cara que o time adversário tem que dobrar a marcação. Vai chegar, pô, a gente vai jogar contra o Vini Júnior, mano, o cara é muito rápido. Vamos dobrar a marcação. Só que quando você dobra a marcação no jogador, sobra em outro. Só que no Brasil, se você dobra a marcação no Vini Júnior, sobra o Rafinha. E aí precisa dobrar no Rafinha também. Só que se você dobrar no Rafinha, aí, nesse cenário que ele tá falando, já sobraria o Neymar. Ou se o Estevão, pô, chegar lá, mano, pô, teve que montar de um jeito que o Estevão tem que jogar. Aí sobraria. O Brasil tem jogadores habilidosos a ponto de ter esse repertório. Agora, se a gente vai conseguir fazer com que esses jogadores habilidosos desempenhem o que a gente sabe que eles podem desempenhar, aí é o debate. Mano, eu tô ansioso, mano. Tô querendo muito ver o que vai sair disso aí, cara. Tiquinhozinho só, mas de resto, vai embora. Eu acho que eu me sinto mais confortável com isso. Porque essa ideia de que, não, porque o cara vai lá, vai bater lá na frente e vai voltar. Vai bater lá na frente e vai voltar. Foi numa dessa que a gente bateu lá na frente e não voltou, pô. Aí fudeu, pô. Aí fudeu, pô. E agora é o seguinte, ô Casimiro Miguel. Fala. Você sabe que a gente muitas vezes sabe, né, que o nosso time faz a gente sofrer até por mais de 10 anos, né? Isso é complicado. Esse tipo de brincadeira eu já não gosto. É muito complicado, mas você sabe que com quem você pode contar, às vezes até por mais de 10 anos, não vai te deixar na mão nunca. Igor. Assim, às vezes eu deixo. Às vezes eu falho. Mas a Toyota não falha. Começou. Lá vem o Ad. E o Casé já vem gritando. Por quê? Tá entrando dinheiro no bolso. E o que me impressiona é que é um bolso que não cabe mais dinheiro. Mauro César. Caraca, tem uma rapaziada da pesada. Aí, esse vídeo aqui promete, hein? Olha aí, ó. É a primeira convocação. Esse aqui promete, filho. Do Carlos. Previsível, né? Porque tem jogadores do Flamengo. Convoca o Hugo Souza, convoca Estevão e as novidades, né? Não, é brincadeiras à parte, rapaziada. Pô, gostei da convocação, mano. Achei uma convocação honesta, assim. Deixa eu pegar o prato dele na porta. Achei a convocação honesta do que dava pra convocar e gostei das opções. Eu acho que eu não faria algo muito diferente, não. Tipo, eu entendo o argumento de, poderia não ter levado esse, ou poderia ter levado esse aqui e tal. E realmente tinham outras opções, e tinham opções que dava pra talvez, se não fossem convocadas, estaria tudo bem. Por exemplo, eu queria muito que o Estevão fosse convocado. Eu acho maneira a convocação do Neneca lá como, terceiro goleiro. E tinha algumas ali por exemplo, convocações que aconteceram e que eu não tava esperando tanto, como a do Andrei Santos. Mas, ao mesmo tempo que eu não tava esperando, se a convocação tivesse no meu porte, eu faria, entendeu? Esse é o ponto da questão. Logo de cara já tem uma novidade. Sai o Ederson e os goleiros agora são Alisson, Bento e o Hugo Souza. Deixa eu ver aqui, o Denilson Show. Pela primeira vez, goleiro do Corinthians. Tá. O Bento, eu volto a dizer, mano, não adianta falar pra mim que sei lá o que lá. Eu não tenho propriedade pra falar sobre o nível de atuação do Bento. Goleiro que atua na Arábia, goleiro que atua no Brasil e um goleiro que atua na Inglaterra, o Ederson, pra minha surpresa pelo menos, não foi convocado. Já que a seleção sempre vinha debatendo. Alisson, Ederson, agora Ederson é ausência. Na defesa, Alexandro, um dos melhores jogadores da última rodada, convocado, lateral do Flamengo, 34 anos.
jogou a última Copa do Mundo. O Carlos Augusto, hoje um jogador reserva da Inter de Milão, reserva que entra bastante, mas também vinha sendo convocado já para a seleção brasileira, desde o Diniz, inclusive, o Carlos Augusto, finalista da Liga dos Campeões, lateral, 26 anos, formado no Corinthians. O Wanderson, que já foi lateral direito da última data FIFA, segue na seleção, ex-Grêmio, jogador do Mônaco, lateral de 23 anos, vai enfrentar agora Equador e Paraguai. O Wesley segue a segunda convocação do lateral do Flamengo, de 21 anos, que não jogou essa rodada de brasileiro, estava suspenso. Segue com a seleção. A novidade, e essa é a digital do Carlo Ancelotti, né? Zagueiro que disputou a última Liga dos Campeões, o qual ele observou de perto e pediu para chamar, um jogador que não vinha sendo mencionado até a chegada do Ancelotti, como nome de seleção, e agora é zagueiro de... Aqui, se ele for bem, o Ancelotti, não que ele não seja, né? Mas ele já fica grandão, cheio de moral com a torcida. Porque isso aqui foi muito dele em si. Tem uns que, pô, qualquer treinador que tivesse lá ia convocar, tá ligado? 25 anos do Lille da França. Muitos brasileiros vão conhecer ele agora. Beraldo, jogador do PSG, também não é uma temporada de titular do PSG. Retorna à seleção brasileira, 21 anos, formado no São Paulo. Danilo, que hoje é banco do Flamengo, né? Tem entrado em jogos importantes. Zagueiro de 33 anos, pode ser utilizado em outras posições, mas voltou ao Flamengo porque queria ser convocado na zaga. E o titular da zaga do Flamengo, Léo Ortiz, segue na seleção, já estava na última data FIFA também com o Dorival. E joga pra caralho a besta. Segue, zagueiro de 29 anos, segue no grupo. Marquinhos, zagueiro de... Notem que é uma... Assim, a zaga tem jogadores muito experientes, né? O Marquinhos, 31 anos, PSG. Imagino que será o título. Experientes, mas não é como se fossem jogadores com 37 anos, né? 36 anos. Por exemplo, Marquinhos tem 31. Pô, idade tranquilona. Titular. Quem joga ao lado dele, vamos debater aqui no Seleção. Andreas Pereira, meio campo do Fulham da Inglaterra, 29 anos. Ó o Pitico. Ó, André. 21 aninhos. Andrei Santos, vou chamar de uma novidade, né? Jogador que atua no futebol francês, meio campo de 21 anos, vou chamar de novidade. Foi inscrito pelo Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Na Copa do Mundo de Clubes. Não era emprestado, né? E não era um jogador que vinha sendo muito comentado em listas, não. Então vou tratar o Andrei como novidade nessa lista especificamente. Jogador com histórico, inclusive, de seleções de base. Bruno Guimarães, jogador do Newcastle, meia de 27 anos, mantido no grupo. Casemiro, baita novidade, de volta à seleção brasileira com Carlo Ancelotti. Então, pô, mas aí, por exemplo, essa pergunta, pô, quantos jogos do Estrasburgo você viu? Mano, imagino que ninguém em sã consciência pare e fale assim, caralho, viado. Porra, tinha até esquecido, hoje tem jogo do Estrasburgo, vou lá assistir. Ninguém faz essa porra, tá ligado? Dito isso, pô, por que eu gostei da convocação? Eu posso falar com propriedade que eu vi esse moleque com 17 para 18 anos subindo pro profissional, depois de passar por todas as categorias de seleção de base e chegar para um monte de imbecil que joga no meu time e falar assim, olha, rapaziada, eu sei que eu sou um moleque de 17 anos e que eu tenho idade para ser filho da maioria de vocês. Só que a gente joga no Vasco, a gente tá jogando na Série B e a gente precisa subir de divisão. Então, olha só, só não me atrapalhem, eu vou subir esse time aqui de divisão e é isso, tá? Beleza? A gente vai voltar pra Série A aqui, é só vocês ficarem na de vocês aí e tal. E eles tentaram atrapalhar o moleque, tá ligado? Ainda assim o Vasco subiu de divisão. Depois disso, ele foi vendido pro Chelsea, chegou no Chelsea ainda muito novo. Foi emprestado. Na Ligue 1, se você acompanhar por alto, não tô falando de ver jogo, por alto, você vê que todo jogo ele é eleito melhor em campo, pô, fez gol, deu assistência, então tipo assim, ele tem números excelentes e agora ele tá recebendo uma oportunidade na seleção principal. Não tem muito pra onde correr, entrar numa análise muito aprofundada. Vão ter jogadores que a gente não vai ter essa propriedade toda pra falar. Ninguém é obrigado a acompanhar todos os jogos do Lille, todos os jogos do Strasbourg, todos os jogos do Mônaco, tá ligado? Mas a pessoa que acompanha futebol
internacional, nem que seja por alto, consegue saber que eram jogadores que estariam no radar. Eu não esperava que ele fosse convocado. Agora, se já tivesse na minha mão, eu já teria convocado, porque eu sei que o potencial desse moleque é um negócio fora da curva, tá ligado? Ele falou bastante sobre isso hoje na convocação. Jogador do Manchester United, 33 anos. O Ederson, da Atalanta, jogador que tem frequentado listas também, estava na última convocação, ele foi convocado após cortes e está de volta à seleção brasileira. Jogador da Atalanta. Gerson, do Flamengo, como a gente informava aqui há pouco, se machucou ontem, mas não é nada grave que possa impedir a participação dele contra Equador e Paraguai. Gerson, do Flamengo. Ainda no meio, e aí no ataque, como o Denilson já vem falando, o Antony, fazendo uma belíssima temporada com o Betis, está de volta à seleção brasileira. Atacante de 25 anos. Esteve na última Copa. Sim. Porra, a foto do Estevão. Não vinha sendo chamado. O Estevão, atacante do Palmeiras. Porra, que é isso aqui, cara? 18 anos, recém-completados. Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal da Inglaterra, atacante, ponta esquerda, 23 anos. Matheus Cunha, atacante, 25 anos, jogador do Wolverhampton, a caminho do Manchester United por uma fortuna. Convocado como atleta do Wolverhampton. Grande temporada fez ele. Rafinha, um dos melhores jogadores do mundo na temporada europeia, atacante. Campeão espanhol, deu muito trabalho ao Ancelotti esse ano. Sofreu o Ancelotti com o Rafinha esse ano, agora vai poder dirigir o atacante do Barcelona. Olha ele, o pombo. O retorno do Richarlison, com quem o Ancelotti trabalhou no Everton da Inglaterra. Centroavante do Tottenham, está de volta à seleção brasileira. Vinícius Júnior, obviamente, não faltaria. Jogador com quem Ancelotti teve uma relação muito especial. Aliás, foi o último jogador anunciado dos 25. Gostou da lista, maestro? Você que estava lá. Pô, louco também, o Vini Júnior é muito novo, né, mano? Tipo, a gente já tá tão habituado a acompanhar o Vini Júnior e ele já tem tanta bagagem na Europa, bagagem em títulos, que às vezes a gente esquece, pô, o moleque tem 24 anos. Em loco, pertinho dele. André, poucas surpresas, né? Acho que praticamente nenhuma. Tem o Alexandre, né, do Lille. Quem mais? No gol você não ficou surpreso pela ausência do Ederson? Não, porque eu acho que já deve estar pensando em um pouquinho mais pra frente. Normalmente é assim, né? Pô, eu achei que foi uma convocação com surpresas. Não concordo com esse nenhuma surpresa, não. Você tem um goleiro experiente. Legal que sai do... Nenhuma surpresa, né? Já tá aqui. Hugo Souza é a surpresa na primeira. Você tem um goleiro com a idade média e você tem um jovem, né? Quer dizer, já não é tão jovem assim o Hugo, né? Mas pelos últimos resultados, últimas performances, eu acho que foi bastante tranquilo. Aqueles jogadores que a gente tinha citado aqui, né? Praticamente todos eles, porque o acompanhamento, né? Eu acho que o termo que ele deveria ter utilizado aqui não é nenhuma surpresa, nenhum absurdo. Com muita atenção, exatamente o fato aí é que eu volto a falar a respeito da participação do Juan e do Rodrigo. Por quê? Porque eles, nesses 7 jogadores, né, que a gente fez a conta ali... Que atuam aqui no Brasil. Que atuam no Brasil. Me chamou a atenção isso. Então, realmente, eles tiveram participação. E não tem nada demais esses jogadores que realmente vêm atuando bem. O Ederson é um jogador goleiro, né? É um jogador que se machucou muito nessa temporada, defendendo o City. Fala-se, inclusive, que é possível que ele tenha que dar um tempo, dar uma parada e tal. Mas como o Ancelotti, ele citou, ao explicar a ausência do Neymar, ele citou outros jogadores lesionados, como o próprio Rodrigo, e não colocou o Ederson na conta, então para mim ficou a dúvida. O Ederson jogou ontem. Vou abrir o Insta do Ancelotti aqui. Uma honra e um orgulho comandar a melhor seleção do mundo. Tenho diante de mim um grande desafio e uma enorme alegria. Trabalhar para que o Brasil volte a ser campeão. Vamos juntos, precisamos de todos vocês. Rapaz! Então, mas fala-se que o Ederson possivelmente terá que dar uma paradinha, porque ele se machucou muito na temporada.
Então, assim, foi por razão técnica mesmo que ele não convocou o Ederson, senão ele teria colocado o Quem faz Ederson. a convocação dos goleiros geralmente é o Taffarel, claro, com a concordância do treinador, mas está muito claro que essa é uma escolha do Taffarel. Alisson e Bento foram convocados praticamente em todas as datas, né? Ou a maioria delas. O Alisson segue como titular da posição e esse segundo goleiro, o Ederson mesmo, ele nunca aproveitou a oportunidade como titular, inclusive quando jogou, né? O Alisson tinha perdido a titularidade com o Diniz. Sim. O Ederson tinha virado o ciclo como titular, né? Assim que o Diniz assumiu. Quando o Dorival assume, volta o Alisson. Então, me parece que, assim, nessa gangorra, o Alisson sempre esteve muito à frente do Ederson. Só no curto período ali de jogos do Diniz em que o Ederson foi, de fato, o titular da seleção brasileira com o Alisson no banco. Houve outros momentos em que o Ederson foi titular, porque o Alisson não pôde ser convocado, enfim, ou estava machucado. Mas, assim, de fato, Ederson titular... Só com o Fernando Diniz. Claro, não estou aqui abrindo fora Ancelotti, não, pela ausência de um goleiro que seria reserva. Não é isso. Já? Apenas me chama a atenção que eu acho que o Ederson, na minha opinião, tem um nível superior ao do Bento e ao do Hugo, não foi chamado. Eu não sei se, rapidinho, assim, só pode ser uma elucubração minha, o Hugo é um baita especialista Aliás, em pênaltis, rapaziada, Eu não vejo problema nenhum em você levar para a Copa do Mundo um goleiro especialista em pênalti. Porque, assim, o Alisson e o Ederson nunca foram goleiros especialistas em defender pênaltis. Defenderam aqui, ali e tal, mas não são caras que têm um aproveitamento altíssimo. Por que não ter um goleiro entre os três que pegue pênalti mais do que os outros? E numa eventual disputa de pênalti, você bota o cara lá. O Alisson foi questionado pela aquela bola decisiva ele não pegar, né? Exatamente. Duas Copas do Mundo. Né? A bola decisiva o Alisson não pega, né? E não é nenhum absurdo também a convocação. Aí, nesse pensamento... Não. Só estou dizendo assim, nomes que, por exemplo, eu acho que o Bento foi muito mal contra a Argentina. Pô, mas você acredita em algum cenário que o Brasil tá jogando, o Alisson tá de titular? Chega a disputa de pênalti, troca o goleiro? Ah, não sei. Voltou à seleção normal. O Murilo, que teve a primeira chance, zagueiro do Nottingham Forest, teve a primeira chance na seleção, na última data FIFA, entrou na maior roubada contra a Argentina e não foi bem. Ele não retorna. Mesmo com a lesão do Gabriel Magalhães, ele joga pela esquerda. Murilo é um jogador que joga pela esquerda. Eu achava que ele poderia retornar nessa lista. Não retornou. Também era um ponto de atenção ali. E o Neymar não foi chamado, como você, aliás, imaginava, né, Thaís Matos? Eu imaginava que ele não seria convocado mesmo. Porque não está jogando, né? E o nível da seleção hoje, embora a gente vá para um confronto contra o Equador, né? Ainda não é uma Copa do Mundo, mas é um nível muito alto. E para quem está jogando 10, 15 minutos de um campeonato brasileiro sem conseguir render, não imaginava ele nessa convocação, né? Enfim, para jogar. Agora, tem uma coisa que ficou uma dúvida muito grande para mim, é a participação do Ancelotti na formação dessa lista. Isso para mim ficou muito claro, assim. Tem uma lista, como destacou bem o maestro, bastante brasileira, né, com vários jogadores que atuam aqui. Me parece ainda um pouco daquele rescaldo do que a gente viveu na última data FIFA. Trouxemos para essa data FIFA e ele fez algumas pontuações ali com algumas alterações, alguns nomes. Ainda para mim parece muito mais uma lista da comissão permanente da seleção brasileira. Produção apura que o Ederson está com uma pubalgia. Então aquela expectativa que eu falei que era possível que ele desse uma parada se confirma. Ele está com uma pubalgia. Não sei se foi essa a razão que deixa ele de fora, mas ele tem uma pubalgia. Não, André, só para lembrar que essa é a primeira lista, gente. Exatamente. Essa é a primeira. De um treinador que acabou de começar, né? Ele vai ter as observações a partir dessa primeira lista, né? Tanto que ele levou 25, né? 25, que é para fazer as observações. Inclusive com o próprio zagueiro, o Alessandro, que a gente não conhece tanto 25 assim. anos, um zagueiro canhoto de 1,91 m, né? Então, assim... Pela esquerda tem Beraldo, né? Pela esquerda, exatamente. Pela esquerda tem Beraldo e o Alexandro, e pela direita o Léo Ortiz e o Marquinhos, né? Tá um zagueiro que fez uma carreira quase toda, praticamente toda na Europa no futebol português, e na última temporada foi pro Lille. Se a gente lembrar que o Éder Militão vai estar nessa lista quando tiver em condições, porque é um zagueiro que o Ancelotti trabalhou e gosta muito. O Rodrigo é um jogador vocês têm que parar com essa porra também de que o cara é Flamengo, o cara é Flamengo. Eu quero que o Flamengo acabe do mesmo jeito, pô. Ou ele torcendo pro Flamengo ou ele não torcendo pro Flamengo. Pra mim é completamente diferente. Se o zagueiro que joga na puta que pariu torce pro Flamengo tem que acabar. Ué, caralho, ele vai continuar tendo que acabar. Vai estar nessa lista, titular do Real Madrid com o Ancelotti. E o meu ponto na lista é o meio-campo. Eu ainda acho que o nosso meio-campo ele é muito mais um
um meio-campo que transpira do que um 5 e 8, né? Hã? 5 e 8, né? Muito, do que Mas, por criativo, exemplo, né? quem que ficou que seria um 10 Então, não nessa sei, eu lista? acho que é um problema nosso do futebol. Essa é uma carência nossa. Talvez o Rafinha, se for ser utilizado pode ser. ali... Talvez seja a oportunidade que o Não tô falando do Ancelotti, não. O Ancelotti até tuitei lá, né? Velho flamenguista, filha da puta. Isso aí é outra coisa. Eu tô falando do zagueiro. tanto espera de jogar de 10 na seleção brasileira, né? Coisa que ele vem tentando fazer no Palmeiras, mas o Abel, né, não, ele tem alternado. A grande expectativa de quem cuida, inclusive, da carreira do Estevão é que ele É que o Ancelotti chamou joga como de 10, atacante, né? Exatamente. O Rafinha e o Estevão como atacante. Aí você olha os O Rafinha não nomes- joga primeiro jogo, né? Não joga. Os nomes que foram convocados para o meio-campo é um meio-campo muito mais de força, de transpiração, de ocupação de espaço do que aquele Mas cara nessa- criativo e tal, né? Nessa convocação, apesar da ausência do primeiro jogo, o Rafinha vai ser o 10, né? No contra o Paraguai. É, certeza que o Rafinha vai ser o 10. Ele não vai adiantar o Gerson para ser 10, acho. Acho que ele traz até o Gerson, de repente, para jogar até ao lado de Tem Casemiro, Andrés de Bruno, também, né? Que não é muito da função. Andrés, né? assim, acho que você não tem um... Cara, um Eu pensador, eu né? acho que vai 10 ser o clássico, ponto né? dele. Ele foi um cara de meio campo, em que trabalhou nos últimos anos no Real Madrid com dois caras, até a gente falou na primeira parte do programa, que estão entre os melhores do mundo, ou estiveram entre os melhores do mundo, nessa questão de controlar o jogo, que foram Kroos e Modric, né? No auge o Modric. Enfim, então eu acho que vai ser um ponto de observação para ele nesse setor. Você falou bem, né? Muita transpiração. Curtiu a volta do Cazé? Voltou a fazer live? Ação e pouca magia, pouca. Mas será que a gente tem jogadores hoje esse é o ponto. dessa característica para convocar? Essa é a carência nossa, né? Quem dera nós tivéssemos um Jorge Arrascaeta brasileiro para poder fazer. Mas a gente tem, por exemplo, o Rafael Veiga, se ele melhorar, sair, será que ele não pode? O próprio Alampa, né? Alan Patrick. Não poderia, de repente? Eu volto a dizer, o Alan Patrick, eu sou fã pra caralho. Dito isso, mano, pô, o Veiga é brabo. Mas, mano, é uma prateleira abaixo, pô. Ele é brabo numa régua menor do que a régua de que a gente precisa pra vencer uma Copa do Mundo. O meu pensamento é como é que a gente vai montar esse time pra ganhar a Copa do Mundo. Não é pra ganhar do Equador, pra ganhar do Paraguai, pra ganhar do meu saco. É pra ganhar a Copa do Mundo. E, porra, eu não consigo imaginar. Mano, não existe cenário. E eu falo isso como fã de carteirinha do Alan Patrick. Que eu imagine uma seleção ganhando uma Copa do Mundo com 11 inicial, tendo Alan Patrick como o cara do time. Aí, fodeu. E o Veiga menos ainda. Que ele não tem esse conhecimento ainda. Eu acho que somente acompanhando o futebol brasileiro, ele vai ter oportunidade de conhecer melhor esses jogadores dessa posição. O Veiga hoje não consegue ser titular do Palmeiras, eu não estou questionando a capacidade dele, que é altíssima. Ele convocou hoje um reserva do Flamengo, que é o Danilo. Para você, de boa, convocar um jogador que hoje é banco de um clube brasileiro? Eu acho que tem um peso a liderança do Danilo dentro desse grupo de seleção. Eu acho que ele nem vai ser o titular também na seleção brasileira. Eu acho que ele vai ser reserva na seleção brasileira. Aliás, é um quinto zagueiro, né? Eu citei 4, acrescento o Danilo, né? Ou um terceiro lateral direito. Ou um terceiro lateral direito. E se a gente pensar também, maestro, que hoje o jogador, de uns anos para cá, né? Os treinadores falam que um jogador precisa ter o conhecimento em outras posições também, né? Só para citar o exemplo do Danilo aqui, né? O Danilo ele tem a possibilidade de ser o zagueiro. Qualquer uma da zaga e até na cabeça da área. Né? Então, assim, os treinadores falam muito. O Felipe Luiz recentemente falou sobre isso, né? É bom você ter um jogador que consiga fazer mais de uma posição dentro do campo para facilitar a questão tática. A linha de defesa do Brasil com 3 jogadores treinados pelo Felipe Luiz, né? Alexandro, Léo Ortiz e o Danilo. É importante, eu acho que destacar isso Wesley, também. 4. E o Wesley, verdade. 4 jogadores da linha de defesa do Flamengo. Acho que é importante lembrar disso, porque são jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, que vão para enfrentamentos importantes, né, agora em data FIFA. E eu acho que privilegia também esse momento que o Felipe Luiz conseguiu organizar a defesa, né? É um time que tem saída de bola, tem pressão quando perde a bola. O Wesley é uma das promessas, né? Não foi tão bem no jogo, né? Quer dizer, ninguém foi bem no jogo da última data FIFA. Mas eu acho que é importante não perder de vista esses jogadores. Não aconteceu com o Murilo, o zagueiro, mas não pode perder de vista os jogadores. Caralho, velho, é muito louco pensar que tem 5 jogadores do Flamengo convocados, velho. Tipo, não que não era pra ser. Mas, caralho, é muita coisa, viado. Se tu for assistir um jogo do Flamengo hoje, moleque, tu vai ter uma pequena demonstração de uma parte da seleção brasileira, pô. Como é o Wesley, é um jogador com muito potencial na posição. O Carlos Augusto. Se fossem 5 titulares, a gente até poderia chegar... Tá, estamos vendo o jogo, mas, pô, querendo ou não, acho que ali do que foi convocado, eu não sei se vai chegar
uma rapaziada assim já pra ser titular, tá ligado? Que retorna à seleção, ele foi convocado pelo Fernando Diniz. Eu não tenho certeza, mas acho que ele foi o lateral esquerdo. Talvez o Gerson. Contra a Argentina no Maracanã, não foi o Carlos Augusto? Eu tenho quase certeza. Foi, não foi? Foi. Então ele está retornando também à seleção. É um jogador que faz parte de um time finalista de Champions League agora, que vai jogar contra o Paris Saint-Germain. Tentou marcar o Lamine Yamal. Mas aí é difícil também, coitado. Não, vem de uma boa temporada na Itália, de mais de uma boa temporada na Itália. Acho que foi uma boa lembrança. E ele só tem 26 anos. Eu achei que tinha uma idade mais avançada, somente 26 anos. É um tipo de lateral eu achei diferente, que né? o Caio Henrique seria uma novidade na lista. Ele optou pelo Alexandre. Mano, a gente... Eu já vou falar logo, porque eu não fico peidando pra ninguém igual vocês, não. Esse bagre do Lamine Yamal vai passar mal com a gente na Copa. A verdade é essa. Que seja a final. Nós e eles.